No fim das contas, tudo é uma venda, cara. Tu tá numa festa ali, querendo ficar com alguém, alguma coisa do tipo, tu tem que te vender. É natural. Tu te vende, às vezes, da maneira que tu ficou na academia 1000 anos ali malhando pra tu te vende, às vezes, num sorriso, tu te vende, às vezes, num bate-papo. Tu te vende, cara, o tempo inteirinho. Tudo é sobre vendas. Só que quando a gente fala a palavra venda, parece que vai vir o cara ali que vai roubar o teu dinheiro. É o que passa na cabeça das pessoas, porque a gente foi treinado pra isso. Mas vender é uma das coisas mais lindas, principalmente se a gente fazer aquela parte que a gente falou, sabendo que o nosso produto vai mudar a vida daquela pessoa. Tem uma transformação real. Que é uma transformação real. Quando você tem isso muito bem mapeado, já era. Tá tudo resolvido. E aí com isso tu consegue ter uma vontade de vender absurda. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando pra plateia, Jimmy. para a plateia. Ô, Jimmy, que isso? Eu tô fazendo... Tu falou que minha voz era... Mas que é barítono, não é uma voz? Exato. É? Aí tô tentando aqui dar uma inovada pro nosso público que nos acompanha. Tá tomando algumas pílulas pra fazer esse tipo de coisa? Não, tô fazendo dieta low carb. É o solo carb? Isso, exato. Dieta low carb que está mudando a minha vida, então quero dar esse depoimento aqui. Tudo culpa do Davi. Quantos quilos? Uns 6 quilos já, 7. Tá brincando, sério, é mesmo? Sério. Uhum. Deu um mês? Sim. Não, mais de um mês, assim. Eu vou completar 2 meses agora na virada do mês. Foi o melhor resultado até hoje que tu conseguisse, não? Tipo, cara, assim, foi deliberado, assim? Sem dúvida. E foi o que motivou, foi mudança de hábito, que foi o mais difícil. Os primeiros 15 dias foram infernais, porque eu não conseguia abrir mão de muitas coisas que eu tinha, mas eu resisti e hoje... eu já fico com fome de comer proteína. Eu não fico mais com fome de comer lasanha. Não precisou de pílula, né? Não, precisei de pílula. Ué, foi uma pílula, foi uma lavagem cerebral. Foi mais efetivo. Mas tudo bem, mas vamos continuar o assunto de pílula então, que é o nosso convidado especial de hoje. Hoje a gente está recebendo aqui Gabriel Breyer, ele que é CEO da empresa Independente. Ele está à frente de uma holding que tem várias empresas que foram derivadas de uma empresa central e todas elas caminham de forma independente. E hoje ele ensina os empreendedores a fazerem as suas empresas, talvez, caminharem no piloto automático? Exatamente. É isso aí, Gabriel. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E é exatamente esse o caminho. A gente transforma um negócio em uma empresa independente, onde o foco é dar muito mais tempo para os fundadores, aumentando a lucratividade da empresa. É isso que a gente faz hoje. Essa visão é uma coisa muito louca, né, Gabriel? Assim, é quase um sonho, talvez uma utopia para o empreendedor. Pensar que a empresa vai andar, vai caminhar, sem necessariamente ele estar presente. E isso envolve muito mais do que delegar. Assim, o que te motivou a tentar estudar mais isso? Cara, o que me motivou é ser preguiçoso. Essa é a realidade. Porque quando tu é preguiçoso, tu não quer trabalhar o tempo inteiro, tu não quer estar focado o tempo inteiro naquilo, então eu precisava achar alguma maneira de deixar aquilo rodando de uma maneira independente, sem precisar de mim. Então a gente começou a entender, a minha esposa inclusive ajudou muito, ela participou de toda a estruturação de processos da empresa, orquestrou tudo isso num nível muito bruto. Então a gente conseguiu entender que se a gente treinasse uma única vez as pessoas e tivesse processos bem mapeados, quando uma nova pessoa entrasse, alguém ia consumir aquele conteúdo que foi gravado, que foi desenvolvido, e com aquilo a gente não precisaria ensinar novamente. Com isso a gente conseguiria ver, vamos dar um exemplo aqui simples de como escalar de uma maneira mais ou menos rápida o time, tá? Eu vou lá e vou te treinar porque eu te contratei para ser nosso designer. Aí eu tô te dizendo como é que é os criativos, como é que é a paleta de cores da empresa, como é que cada um desses detalhes, tudo que eu vou te ensinando durante as nossas 2 semanas de treinamento, eu vou gravando. Aí eu peço para você gravar dentro do Zoom, você vai subir isso lá no nosso YouTube não listado. Depois que você sobe isso no nosso YouTube não listado, eu vou te dizer, agora tu vai pegar esse vídeo e vai assistir ele no detalhe, beleza? Beleza. Então, automaticamente, você vai dizer no passo a passo. Passo 1, abrir o Chrome. Passo 2, tarará, para uma criança de 5 anos entender. Esse é o nosso foco aqui. E aí, com esse documento do Docs mais o nosso vídeo, a gente sobe para alguma área de membros. Hoje a gente utiliza a Nutror, porque a Nutror ela é gratuita. E automaticamente também porque a gente consegue criar diversos usuários lá dentro e a galera depois a gente sabe o que eles estão assistindo, deixando de assistir, então é bem tranquilo, bem fácil para nós. Interessante. A gente vai subindo cada uma das aulas desse treinamento e cria como se fossem módulos. Então cada um dos cargos lá, vamos lá, introdução ao design, como mexer na rede social, módulo 2, módulo 3, como criar um criativo de alta conversão, módulo 4,
como fazer uma página de vendas de autoconversão. Então, cada um dos módulos vai tendo ali. No final de cada módulo, eu pergunto pro Jimmy, de tudo que a gente viu aqui, de tudo que a gente conversou, mano, quais são as coisas que não podem faltar para a pessoa realmente ver que ela entendeu e que ela sabe aquilo? Quais são as perguntas que ela deveria responder? Aí tu vai me dizer 3, 4 perguntas, eu vou pedir para ti mesmo criar um Google Forms e botar ele lá na descrição. Então, a cada final de módulo tem uma provinha também. Entendi. O que acontece? Quando entra um novo designer, ele consome todo o conteúdo, ele não vai ter nenhuma dúvida. Porque um cara que era novato, que entrou, já fez as perguntas que ele faria. Entendi. Então tu não ensina nesse processo a pessoa a ser um designer. Tu ensina como ser um designer para aquele negócio. Exato. Essa é a jogada. Então o objetivo é replicar, teoricamente, um know-how que está dentro daquela organização para chegar e crescer de forma cada vez mais rápida dentro do processo de qualificar as pessoas. Eu entendo perfeitamente que cada pessoa deixou um legado. Então, se ela veio e ela teve muita dificuldade e ela não era boa o suficiente, mas beleza. Se ela não era boa o suficiente, ela deve ter feito muitas perguntas no treinamento. Se ela fez muitas perguntas no treinamento, uma próxima pessoa que entrar, automaticamente não vai fazer aquelas perguntas que são iniciantes. Com isso, eu ganhei tempo. Se eu ganhei tempo, ela deixou um legado. Se ela deixou um legado, já está cumprindo o papel dela. Então, mesmo quando uma contratação ela é equivocada, automaticamente a gente ganhou tempo com isso. E esse trabalho é o trabalho da empresa, então? É uma das coisas que a empresa independente ensina a galera a fazer nos detalhes. Uhum. Tem N outras coisas, principalmente no processo seletivo. Hoje, nosso processo seletivo ele conta com 9 testes diferentes para que isso aconteça com maestria e que a galera tenha em torno de 84% de taxa de aprovação. O que a gente chama de aprovação? É quando o cara realmente conseguiu cumprir as metas nos 3 primeiros meses, respeitou a cultura e respeitou os KPIs, né, os indicadores de performance. Então, quando o cara consegue cumprir esses 3, a gente considera que aquele candidato está aprovado, que teve uma taxa de aceitação. E os nossos mentorados têm em torno de 84% e a gente tem em torno de 92%. Então, é um número muito alto para dentro das empresas e isso facilita muito para que tu não tenha que ficar contratando toda hora, desenvolvendo toda hora. Só que se eu quiser escalar o meu time, quiser escalar alguém para aquela área, eu tenho todo o by the book, sem ter que gastar horas de alguém para um cara chegar, assistir, e se ele é tanto do audiovisual quanto do cinestésico, eu tenho os dois. Existe na visão de uma estrutura organizacional maior, né? Uma das minhas áreas de atuação é a governança corporativa. Então ver uma empresa em raio-x. E muitas grandes empresas têm o POP, o Procedimento Operacional Padrão, que é basicamente um processo descrito de como algo tem que ser feito, manualizado, digamos assim. Na verdade, isso é uma atualização do POP, é a tua visão. É atualizar o Procedimento Operacional Padrão. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Porque a gente consegue cada um dos cargos treinar e depois a gente consegue montar também o POP de cada setor por si só. Entendeu? Aonde eu simplesmente vou dizer, tem o curso de designer lá no Nutror, ele tem que fazer isso aqui para depois começar a fazer essa ação aqui. Mas aquilo ali é literalmente o by the book para ele começar a se desenvolver. Aí tu imagina que eu gravei uma aula lá no módulo 2, a aula 2. A aula 2 fala literalmente como subir o tipo de anúncio, o tipo de criativo para a rede social. Aí tu vem e me pergunta, Gabriel, como é que eu subo para rede social aquele tipo de anúncio? Cara, ao invés de eu te falar, vai lá e assiste na aula 2, no módulo 2. Sim. Aí olha a economia de tempo que eu vou ter o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro, cada uma dessas aulas me dá suporte para mim poder também... É um processo de autodidatismo, né? Tipo, é ensinar a pessoa a se virar para aprender também, de certa forma. Exatamente. Porque senão eles vão ficar sempre perguntando pra gente, tomando o nosso tempo. Muito confortável. Fica enchendo e que não saco. faz sentido. E resolve um outro problema que é a falta de comunicação dentro das empresas. Que é uma coisa que tu sempre comenta, né, Ferrari? Que a empresa vai crescendo, Sim. Aí depois você para de sala, né? Deixa de bota a parede. Quando tu bota a parede, que a comunicação começa a complicar. Isso. E aí com isso ali a gente tem isso bem claro, bem nítido. E uma coisa muito importante, nunca gravem sem ter o novato junto. Porque a pessoa novata ela vai fazer as perguntas bobas. E ela vai fazer as perguntas ali de quem não tem o conhecimento, de quem é leigo. E aí, se não tiver essa pessoa novata, você vai pular etapas do processo. Sim, porque você começa a usar o jargão, começa a usar coisa, começa a simplificar a narrativa. Há coisas que pra ti são naturais, né? Exato. E com isso, Ferrari, tu vai pular. Tipo, cara, eu não tô mais acostumado a abrir o Chrome, lá. Não, eu já vou direto onde eu tenho que ir, já faço isso, já faço aquilo há muitos anos. Então, automaticamente, eu vou pular diversas etapas. Com um cara novato, eu não pulo. Isso é uma das empresas...
Como é que tu tens... Isso é um dos modelos, uma das coisas que a gente entrega dentro da empresa independente para ensinar a galera a como realmente trazer pessoas e escalar o time de uma maneira muito rápida, muito simples. Mas deixa eu entender então, porque a gente acha que foi direto para o escopo da entrega dessa empresa. Sim. Mas tu tinhas falado que tu tens um conjunto de empresas que estavam sobre uma holding que estava cuidando de todos esses projetos, né? Perfeito. Comecei a empreender em 2016. Bom, vamos lá. Tô com 35 anos, comecei a trabalhar com 10. Então são 25 anos de mercado de trabalho, no fim das contas. Já trabalhei em diversas áreas, já trabalhei vendendo sabonete artesanal, sendo chapeador de carro, vendendo matéria-prima para fazer cerveja. Chapeador de carro, o que é isso? O cara que faz o fundo de carro, exatamente. O martelinho de ouro. Martelinho de ouro? Só que não era de ouro, mas não é. O famoso martelinho de ouro. De bronze ali, Exato. Trabalhei como estoquista, almoxarifado, enfim, cara. Passei por diversas áreas até entrar no mundo de TI aos meus 17 anos. E dos meus 17 aos meus 27, eu trabalhei com TI. Tipo, desenvolvedor. Dev, analista de sistemas, gestor de projetos. Eu fui escalando, né, dentro das empresas. Mas nesses 10 anos foi TI. E sempre gostei, gosto ainda de tecnologia. E aí, aos 27, eu fui convidado para me tornar sócio de uma empresa onde eu sou casado com a Kevin, e a Kevin me falou do Diego, que é o cunhado dela, então meu concunhado, tinha casado com as irmãs. Pô, Sim. Ele já teve uma empresa de marketing digital, assim, aí roubaram ele e tal. E eu, cara, que coisa estranha, como é que o cara teve uma empresa no marketing digital e mora de favor na casa do meu sogro? Sim. Como é que ele fazia tanto dinheiro se agora ele tá aqui, sabe? Alguma coisa não encaixava ali. E aí eu fui descobrir depois que ele foi assaltado por um funcionário, perdeu mais de 250 mil nessa história toda, etc. E aí a gente conversou, ele falou pra mim 1000 coisas num café de 45 minutos. E eu disse, mano... Encheu tua cabeça de minhoca. O que a gente tem que fazer agora? Vamos focar no agora. Não, preciso de um site, depois um site... Não, é um site agora? Então tá. Aí eu fiz o site em 3 dias depois. Mas ele estava querendo fazer um projeto? Pra gente vender como afiliado cosméticos, né? Então, o que é o afiliado? Nada mais é como se fosse um revendedor Natura, só que online. Uhum. Então, o cara vai lá e tem seu link, e quando o cara compra pelo teu link, você ganha comissionamento. Sim. Simples assim. Era novidade para vocês ou já tinham experiência nessa área? Ele já tinha, eu nem imaginava que isso existia. Então, assim, pra mim era totalmente novo e eu nunca imaginei que um cosmético desse senhor tamanho a gente ia vender e ia ter alguma performance. Claro, que tipo de cosmético era? Era um sérum facial para diminuir rugas e linha de expressão. O nome é sérum facial, é tipo o nome disso. O nome da linha do cosmético é sérum facial, entendeu? E como é que você faz, por exemplo, para chegar, digamos, provavelmente não usava o produto. E aí você tem que fabricar toda uma narrativa, para contar uma história, para fabricar um site. Porque tem que construir uma coisa que faça as pessoas ficarem encantadas. Né? Como é que acontece isso? Na época, cara, não foi assim essa magia toda. Eu simplesmente criei como se fosse um e-commerce, botei ali a descrição do produto e meti o louco. Por quê? E fez tráfego. A gente tinha tráfego no Google, ao que a gente tinha de conhecimento. Não, o Diego sabia sobre Google e eu sabia sobre tecnologia. Então, eu subi o site. A gente tinha 4 produtos, 4 sérums que a gente vendia nesse site, como se fosse um e-commerce. E as pessoas iam lá e entravam pelo link lá de pesquisa do Google e compravam e acabou. Em julho de 2016, 16 de julho de 2016, às 3 da tarde, o site foi pro ar. Nesse dia, teve 4 vendas. Eu cheguei de noite pra minha esposa e falei, amor, eu tinha gastado bastante grana em ads? Assim? Eu não sei te dizer. Não mas foi gasto, né? Vocês já lançaram com tráfego rodando. Aí eu falei, amor, eu acho que o Diego fez essas 4 compras pra me convencer de que o projeto... Não era uma ideia. E aí foi exatamente isso que ela fez. Ela riu e ela não me falou mais nenhuma palavra e a gente foi dormir. E eu, cara, que bosta, né? Não falou nada. No segundo dia deu 20 vendas. Aí eu, ok, ele não tem dinheiro pra comprar 20. E aí eu comecei a acreditar no projeto. Durante 6 meses a gente ficou juntando dinheiro para lançar o nosso produto, o nosso sérum facial, que era um sonho do Diego, que era um objetivo dele, e a gente lançou o Lift Gold, o único sérum do mundo que possui 6 ativos para diminuir rugas e linha de expressão. Então ele é muito, muito, muito foda mesmo, uma apresentação absurda, lembra muito inclusive os dourados que a gente tem aqui, ele é preto com dourado, é bem maneiro. E a gente já começou lançando com influencers, a gente trabalhou influencers assim, num nível absurdo. Foi criando toda uma linha da Beauty Gold, hoje são 10 produtos no total, mas são mais de 220 celebridades atreladas à marca. Simone, Simária, Taeme, Luísa Sonza, Boca Rosa, Ellen Ganzaroli, Viviane Amorim, enfim.
Como é que vocês conseguiram chamar a atenção dessas pessoas pra acreditar no produto? Porque Boa. vocês eram 2 malucos com um produto num potinho, dizendo, ó, acredita e divulga isso. Cara, vamos lá. Passa isso no rosto. Tipo isso. Existem diversas estratégias. A primeira estratégia que a gente utilizou, a gente começou enviando o produto. Vamos lá, de cara. Recebidos, assim. Recebidos? A gente enviava para elas e pedia na cartinha para que elas testassem por 15 dias. Porém, a gente tinha um vídeo muito foda do produto que se chama Champions. Que é um vídeo, cara, ele lembra a música da Champions League. E aí, esse vídeo ele impacta muito, assim. Ele parece um produto internacional, ele realmente é muito bonito. E tinha também um outro vídeo com já algumas coisas de alguns depoimentos de clientes. Mas vocês produziram esse vídeo? A gente produziu esses 2 vídeos. Mas vocês tinham a cancha para esse... Não, a gente contrataram uma empresa? A gente contratou uma empresa. Pegaram uma referência de uma empresa top, coisa assim? Isso, eles ganharam Cannes, inclusive, e aí eles fizeram a produção desse vídeo. Eles são brutos. E aí a gente contratou eles. Mas, tipo, a primeira experiência de digamos, fabricar esse negócio, vocês tentaram fazer uma aposta alta, no sentido de chegar e construir um... Porque a gente sempre tem aquele negócio... A gente sempre quis fazer branding. Pois é. Era o nosso foco. Porque a gente tem aquele discurso de fazer MVP, né? Tipo assim, eu vou fazer uma coisa bem acanhada para chegar e testar o mercado. Então, nosso MVP já tinha sido os outros produtos que a gente já vendia, a gente já sabia vender. Ter tido revendido, né? Estavam seguros. A gente estava sendo muito Aí vocês pegaram a grana que vocês tinham economizado e... Exato. A gente começou com 300 mil. Cara, que contratando influência, ele fez assim, ó. Sim, com certeza. Rapidamente, acabou. E aí a gente pegou esses 2 vídeos e quando a gente mandava pro local da influencer, que ela ia receber aquilo ali, e a gente sabia a região que ela morava, a gente rodava vídeos locais no Facebook para aquela região. Com isso, era reconhecimento de marca e apresentava esses 2 vídeos para aquela região. O que acontece? A influencer pensava, cara, tá todo mundo vendo esse produto é absurdo. Entendi. Automaticamente a gente impactava toda aquela rede dela, toda aquela galera que morava ali. Isso é uma estratégia digital pra agência que bota outdoor no caminho do dono da empresa que ela atende. Antigamente isso aí rolava. É isso. O cara bota o spot no rádio na hora que o cara tá no carro ouvindo. A gente ficou muito conhecido na Globo por isso, porque a gente botou pra rodar anúncio pra galera da Globo que trabalha na Globo. Então a gente botou pra rodar lá. Inclusive a gente conseguiu artistas da Globo exatamente por isso. Porque pra eles o Lift Gold era um produto brutal. Como é que sabe se gasta de mais ou gasta de menos numa aposta dessa, assim? Cara, tu tem que ter um budget específico pra isso e gastar aquilo ali sem dó. Sem dó? Sem dó. Porque tu não... É uma aposta, tu não sabe se vai virar ou se não vai virar. Sim, porque uma coisa tem que fabricar um boca a boca, de certa forma, né? E aí o ponto só que a gente utilizou o boca a boca digital. Exato. E boca a boca no sentido de chegar e as pessoas começarem a verificar um do outro o mesmo assunto. Só que como é que tu faz ter certeza que essa aposta vai conseguir fazer essa transformação? O grande jogo é tu conseguir um grande. A partir do momento que tu consegue um grande, todo mundo confia em você. Então a gente conseguiu de arrancada a Simone e Simaria. Quando a gente conseguiu Simone e Simaria, as pessoas pediam pra trabalhar com a gente de graça. Aí virou o jogo. Aí foi onde o jogo virou. Então a grande virada foi isso. A gente já começou com algumas bailarinas do Faustão, a gente já começou com uma coisa legal, já tinha algumas subcelebridades ou microcelebridades, como preferir. E a gente já começou bem. Porém, quando a gente botou a Simone e Simaria, depois de acho que de 6 meses, aí a gente estourou. E, cara, explodiu. E como é que foi gerenciar a produção, a fabricação desse produto? Vocês tinham um estoque gigante? Vocês conseguiam produzir sob demanda? Como é que é gerenciar isso? A gente produzia sob demanda, mas a gente escalou em julho de 17, literalmente do dia pra noite, de 20 vendas para 220 vendas ao dia. Literalmente de um dia para o outro, quando a gente abriu para afiliação. E aí a gente teve uma explosão de vendas e a gente não tinha estoque. Nosso estoque acabou em um dia. Sim. Então a gente teve um problema absurdo, porque o nosso pote ele vem da China. E aí com isso a gente não tinha pote para fazer envasamento. A gente tinha o resto dos produtos, o resto dos insumos aqui, mas a gente não tinha como envasar. Mas então, vocês que fabricam tudo? Ou... Então, a gente tinha uma fábrica parceira, essa fábrica acabou falindo. Da China? Não. No Rio Grande do Sul. Uhum. E aí, quando essa fábrica faliu, a gente comprou os equipamentos e trouxe o químico junto e montou uma sociedade com ele numa nova fábrica. Entendi. Vocês montaram a fábrica aí, no caso? No final de 2017. Porque, na verdade, é uma aposta de novo, né? Você chegar e tem que ter uma certeza que isso faz sentido, porque tu recupera o investimento de uma indústria. Com a escala que a gente tinha, a gente percebeu que aquilo ali fechava as contas para nós, porque em X meses a gente bancava só pelo o ganho de lucratividade que a gente ia ter. Ou seja, até onde você quer ir na cadeia produtiva que você está vendendo. Mas também é um jogo que você, digamos, como sabe que o negócio é um negócio de brand, a margem é um pouquinho mais expressiva. Então, teoricamente, dá uma
margem para poder jogar e fazer uma aposta mais arriscada. Exato, mas a gente diminuiu o custo do produto em 50%. Então, para nós foi muito interessante. Sim. Valeu muito a pena. Claro que teve alguns investimentos de milhões, né? Para poder trazer. Teve um equipamento que custou 780 mil. Um equipamento. Sim. Então, hoje de equipamento, eu acho que dá 8, 9 milhões só que dentro dessa fábrica. A parte de industrializar, fazer a indústria, não era a expertise de vocês. Vocês trouxeram gente para poder fazer isso. Que é o químico, que já tem experiência, ele já era quarta ou quinta fábrica dele, tem muito know-how, já montou isso. Nunca eu tenho que especializar em algo, eu sempre trago alguém que é especialista. E se esse cara, ele é uma pessoa totalmente excelente para aquela operação e eu não posso perder ele tem que ser sócio. Essa é a regra. Ele tem que ser sócio majoritário? Não. Ele pode ser um cara de contrato vesting mais cliff. O que eu chamo de vesting mais cliff? É um cara que entra com percentual baixo, mas ao longo de 2, 3, 5 anos, depende do contrato que você fizer, ele vai ganhando pequenos percentuais. Eu gosto de dar percentuais trimestrais pro cara. Por quê? Porque ele se mantém sempre motivado. E sempre aí, com engajado, isso, para ganhar esse percentual, ele tem que ter alta performance. Então, eu garanto que por 3 a 5 anos, ou 2 a 5 anos, enfim, ele tem a alta performance. E isso muda muito o jogo. Então, eu amarro o cara junto com a gente, ele tá feliz, a gente tá feliz e todo mundo cresce junto e se desenvolve junto. É uma das grandes chaves para conseguir deixar as empresas rodando sozinho. E como é que foi o processo de crescimento desse negócio? Porque fizeram uma aposta rápida de branding, coisa assim? Cara, cresceu muito rápido. Em um ano a gente já tinha vendido múltiplos e múltiplos milhões, já tinha batido aí mais de 18 milhões em vendas, sendo que nos 6 primeiros meses a gente não vendeu nada. Aí nos outros 6 meses foi onde a gente vendeu de verdade. 6 meses não vendeu nada? Ou vendeu pouco, né, no caso? Comparado, né? Exato. Quando a gente multiplica nossas vendas por 10. E como é que cresce um negócio desse? Assim, tu tenta por praça, digamos, por capital, coisa parecida? Ou tenta fazer Brasil inteiro e vai embora. Vai embora. Não tem, assim, um enfoque de tentar... Depois a gente começou a testar algumas coisas de regionalismo. Tipo, o frete para longe é muito mais caro, daí isso inibe a compra do produto. Tem esse tipo de raciocínio? Tem. E a gente também começou a fazer alguns anúncios de regionalismo. Por exemplo, anunciar para o Rio Grande do Sul com a galera ali com o chimarrão junto no vídeo. Anunciar para a galera de São Paulo com a galera lá na volta do MASP. Então a gente pegou pontos de conexão de cada uma das regiões e começou a anunciar. Algumas regiões gerou muita diferença, como o Rio Grande do Sul, então valeu a pena. Agora São Paulo não impactou tanto, Rio de Janeiro não impactou tanto, Minas não impactou tanto, porque já não é mais tão tradicional, tem muita gente de fora morando nesses lugares. Então o regionalismo já não impacta tanto para essa galera. Mas cosmopolita não tem tanta influência. E o lado da propaganda digital, né? Pagar para Google, pagar para as redes sociais, coisas assim. Como é que é o relacionamento com essas empresas? Eu imagino que quando você está preparado para fazer gastos expressivos, eles estão prontos para discutir contigo como é que vai fazer a coisa acontecer? Cara, sim. A gente teve um relacionamento absurdo, inclusive, com o Facebook. A gente chegou a ter 4,8 milhões de crédito com eles para pagar no boleto em 30 dias. Caramba, cara. Então, assim, para vocês entenderem, a gente tinha um business manager lá com 2.400 contas dentro daquele BM. Então, isso é muita coisa. Hoje em dia, um BM começa com uma conta e vai no máximo até 5, 20, raramente passa disso. Então, 2.400 contas é um absurdo. Só que a gente sofreu um hack. Quando a gente sofreu um hack, foi anunciado dentro do Vietnã. Em 3 dias eles gastaram 2,9 milhões. Nossa senhora. Numa live e-commerce de 9 horas. E aí o Facebook acredita que até hoje foi eu que fiz isso. Ah, meu Deus. E aí eu disse, cara, então me processem, só que a gente perdeu essa conta, né? A gente perdeu isso. E eles nunca processaram, porque eles sabem que... Né? Sim. Então ficou isso em aberto e a gente perdeu essa conta dentro do Facebook. Caramba, cara. Foi sensacional. Foi... Esse é um problema de dar muito crédito, né? Porque acontece uma coisa dessa. A gente tomou um hack e aconteceu isso. Foi terrível, assim, pra nós. Foi uma época bem ruim. E claro que vocês eram grandes, eram representativos pro Facebook, mas o contato com o Facebook é muito ruim, né? Então não tem uma pessoa lá do outro lado pra te conversar. A gente tinha. Ela disse, então, eu sei que não é hack, mas eu não consigo comprovar pra minha equipe dos Estados Unidos que não é. Eu sei que não é vocês, eu sei que não é sacanagem, mas eu não tenho como comprovar. Eu digo, cara, mas tem IP, da onde o cara tá anunciando, etc, tudo. Tipo, vocês nunca tinham feito um anúncio pro Vietnã, não faz nem sentido. Exato. E ficou por essas. E aí ficou nisso. E aí, como é que vocês fizeram pra continuar anunciando no Facebook? Criamos outra BM, criamos outras contas e fomos embora, mano. Entendi. Porque, mas a BM... Entendi, daí vocês conseguiram reverter isso já indo pro outro... Porque vocês não podiam ficar sem o tráfego do Facebook. Não. Ele é importantíssimo para dentro do nosso operação. Facebook, Instagram, E como é que tá... Como é que é a flutuação desse mercado, assim? Como é que é a rede social, o Instagram, como é que é o YouTube?
O que vira, assim? É o YouTube? É uma estratégia específica no Facebook, uma estratégia específica no TikTok? Quer dizer, tu vai ter que chegar e bolar um posicionamento para cada tipo de mídia que tu tá trabalhando? Para cada tipo de mídia, tu tem um posicionamento diferente, tem um estilo de anúncio diferente. E o mais interessante é tu utilizar mídias que são mais baratas para trazer teu tráfego de topo e usar as mídias que são mais caras, mais qualificadas para fazer o teu remarketing. Então, quais são as mídias mais baratas hoje? Quai Ads, TikTok, Native Ads, que a gente entra com Taboola, Outbrain, MGID, Heavy Content, Wall Ads, entre outros. Mas eu recomendaria, se fosse usar alguma coisa, o Taboola e MGID. Os outros não são tão bons assim. O que é o Native Ads por si só? É aquelas matérias relacionadas que ficam lá embaixo. Tu termina de ler uma matéria e tem matérias patrocinadas lá embaixo. Aquelas matérias patrocinadas que estão lá é o Native Ads. Aí pode ser Taboola, MGID, Outbrain, depende de cada site que você estiver. E ali a galera cria uma matéria e manda para essa matéria deles. Essa matéria nada mais é que contar uma história onde no final tu faz a venda de um produto. Então, tu envolve a pessoa com uma narrativa ali. Isso também gera uma credibilidade, porque ela tá vendo isso num portal. Exato. Como é que é o nome dessa empresa? Ficou essa aí. Essa é da que produz o creme, né? O Golden... É a Gold Club. Gold Club. Então a Gold Club ela tem o creme e aí a Gold Club ela acabou virando o grupo Gold Club, virou uma holding. A holding, ela virou holding, então. Ela virou a holding. Então aí virou a Beauty Gold, a marca guarda-chuva dos cosméticos. Nós temos também a logística, que é a Conexão Premium, né? Então hoje ela tem aí 9 estados com centro de distribuição, tecnologia. Entrou em logística também. Entramos em logística também, cara. Logística, call center, hospedagem de servidor, fabricação tanto de cosméticos quanto de nutracêuticos, a nossa própria empresa ali de marketing e as empresas dos cosméticos, e aí agora empresa independente também, enfim. Então, na realidade, o que a gente está falando aqui sobre a questão de ter uma holding em vários negócios, teoricamente, cada um dessas empresas são empresas que complementam a estratégia inicial que foi no começo da... Mas a gente criou elas em separados, que elas não prestam serviço só para Beauty Gold, elas prestam serviço para vários outros clientes. Então, mas faziam exatamente do jeito que vocês queriam na empresa. E por a gente ser uma referência dentro do mercado, pelo resultado que a gente tem, etc e tal, a quantidade de palestras que a gente deu, etc. Automaticamente a gente começou a escalar aqui as pessoas para dentro das nossas empresas. A gente nunca gastou um centavo em marketing para as outras empresas e hoje, graças a Deus, a gente tem mais de 150 clientes e tudo mais, recorrentes, né? Tu transformar uma empresa em um negócio independente é um desafio bem grande e normalmente quem começa... a trabalhar, por exemplo, a vender como afiliado, tem muito a visão de, cara, não vou ter funcionário, vou trabalhar sozinho, vou trabalhar de casa e vou ter uma renda legal com isso, vou me estabelecer. E isso muitas vezes é uma renda muito boa, assim, tu consegue, né, ter um resultado legal, ter uma vida confortável. E por que tu decidiu criar mais problema pra tua vida, assim? Tipo, tu poderia ter, né, continuado talvez vendendo ali teus produtos como afiliado, mas quando tu emprega pessoas, cria negócios maiores, assim, às vezes tu vai ganhar menos do que tu ganharia sozinho por algum tempo. Perfeito. Né? Porque tu criou mais problema, tu contratou pessoas, tu tem que bancar mais bocas, digamos assim. Quando a gente fala sobre propósito e legado, cara, nada te para. Então, o meu propósito sempre foi querer ajudar o próximo, desenvolver pessoas e fazer isso. É um tesão que eu tenho. É uma parada minha. E tanto que a empresa independente ela foi criada exatamente para isso, para desenvolver empreendedores e fomentar. Porque quando eu penso que eu desenvolvo um empreendedor, transformo ele em empresário, ele contrata pessoas, ele alimenta outras bocas e, querendo ou não, de alguma forma, eu estou ajudando a mudar a vida de várias pessoas. E isso me impacta diretamente e me faz muito bem. Então, esse meu propósito, ele falou sempre mais alto. E para que eu conseguisse deixar essas outras empresas de lado e focar aqui dentro da empresa independente, eu precisava deixá-las independentes. Então, a minha jornada, além de ser a questão de ser preguiçoso, a gente também tem essa questão de ir atrás do meu propósito, do meu sonho, do meu objetivo. Meus pais são professores, então, automaticamente, com essa questão deles serem professores, eu também sempre tive a vontade de ensinar, desenvolver pessoas, etc. Sempre gostei. E falo muito mais forte, cara. Então, isso me move. Então está relacionado àquele negócio que a gente começou no começo da conversa, falando a respeito de como é que ajuda as pessoas a começarem através do aprendizado digital. Como é que é o nome da empresa de ensinamento? Empresa independente. É independente? Essa é a que dá que tem as plataformas de Isso, a gente e-learning? Isso a gente chama e-learning também, não?
Como assim? Esse processo de dar curso, ou também, digamos, ensinar as pessoas a fazer. Educação. É uma educação, a gente chama isso também de e-learning, né? E-learning digital, aprendizado digital. Educação digital, é isso? Tem educação digital, mas tem eventos presenciais, tem consultorias, tem mentorias, Uhum. tem N coisas ali dentro da história toda. Inclusive, temos evento aí em breve também acontecendo. Acontece em torno de 10 eventos nossos por ano. Uhum. Então a gente está sempre nessa movimentação grande aí. E aí tá ficando mais focado nessa área agora? Tô 100% focado nisso. As outras empresas, eu tenho uma reunião por mês com todos os líderes, gestores de projetos, etc. E a gente vai alinhando ali o que tem que ser feito, porque eu faço parte do conselho da empresa. Então, como eu sou só conselheiro, eu ajudo na parte de, literalmente, do estratégico ali, de orquestrar para ver se o caminho tá certo, se não tá, o que precisa mexer e por aí vai. Esse lado que a gente vê muito na internet, aquela palavra de encapsulado e coisa parecida, eu não sou muito da área do assunto, mas isso tá relacionado a esse conceito de encapsulado, certo? Esse lado de chegar e produzir algum tipo de material físico e comercializar isso. É e-commerce, né? Você pode vender qualquer coisa online. Então, assim, tem a questão de vender produtos físicos, tem a questão de vender produtos digitais, todo e qualquer tipo de coisa. Algumas pessoas chamam ali de encapsulado, a gente chama de nutracêuticos. Eu gosto de trabalhar com a galera que normalmente vende coisas que são verdadeiras. Então, por exemplo, esse produto, o que ele é? Ele é um termogênico? Cara, então beleza, você venda ele como um termogênico e trabalhe ele como um termogênico. Vamos ensinar para a pessoa o que ele vai gerar, qual é a transformação que ele vai fazer na vida da pessoa por ser esse termogênico. Então, a gente consegue, através disso, incentivar ela a utilizar aquele produto de tal e tal forma para gerar tais e tais resultados. E com isso, a gente consegue vender por causa de uma copy muito persuasiva. Então, o modelo de comunicação é muito persuasivo. E isso é o que faz vender. Não, mas eu também trabalhando essa questão da terminologia, só acho que é para o pessoal também saber. Porque Nutracêutico. o nutracêutico. Nutracêutico, enfim. Nutracêutico. Mas o encapsulado é um conceito amplo disso? De chegar e ter qualquer tipo de produto? É que tudo que vem dentro de um comprimido é um encapsulado, né? Que a gente chama de nutracêutico, entendeu? E aí, nutracêutico é isso. E nós temos também a parte de cosméticos. Uma linha diferente da outra. Se você vende, por exemplo, um produto, uma commodity, por exemplo, você vê muito propaganda de... Ômega 3. Tipo equipamento para cozinha, coisa parecida. Isso já não é capsulado, isso aí seria, de repente, um outro produto. É uma linha de e-commerce ali a parte de utensílios domésticos, né? Porque Mas a narrativa, a estratégia comercial é muito parecida, de certa forma? Não. Porque um e-commerce, quando, por exemplo, tu vem para um utensílio doméstico, sei lá, de usar alguma coisa... Cortar ovo, por exemplo. Cara, isso já é um commodity, não tem um grande diferencial, não tem uma comunicação. O apelo é pobre, Exato. Então tu vai normalmente brigar ou por branding de marca, por dizer que teu produto tem uma maior qualidade, ou por preço. E aí a narrativa é um pouco diferente. Como é que tu enxerga, não sei se tu já participou disso ou se tu já viu isso, tem alguns produtos que eles se tornam virais e não tem explicação. Por exemplo, recentemente teve aquele negócio de borracha que tu botava a bolinha para um lado e depois pro outro. Um colorido, assim, tipo um joguinho da velha, assim. Esqueci o nome daquele negócio. É um negocinho de anti-stress, né? De anti-stress. Bola, pô. É um quadradinho, assim. É um retângulozinho, assim, de EVA. Eu acho que é imitando o plástico bolha, aquele negócio de estourar, né? Exato. É um plástico bolha que volta, né? Tipo... Isso, exato. Aí tu, de vez em quando, tem um monte de produto viral desse negócio que tu fala, tipo Beyblade, uma época, enfim. Tinha aquele negócio de segurar aqui que ficava girando assim, como é que é o nome? Exato, fidget spinners. Os spinners, né? Isso. Exato. Como é que rola isso, assim? Ou dá pra ganhar dinheiro com isso? Como tu percebe que um produto tá viralizando? Quem que influencia isso? Tem alguém por trás que pensa isso? Cara, existem os influencers por si só, que eles já performam. Então, se, por exemplo, aparecer um Felipe Neto brincando com um spinner, várias pessoas vão comprar o spinner que o Felipe Neto está brincando dentro daquela live, dentro daquele conteúdo que ele está fazendo. Essas pessoas impactam e levantam grandes massas, fazem grandes movimentos. E o que acontece? A gente consegue mapear quem está anunciando dentro das plataformas e o quanto que mais ou menos o cara está investindo pela quantidade de reações àqueles anúncios, etc. E aí tu sabe se aquele produto está performando ou não está performando. Então tu consegue ter uma noção de quanto tempo o cara está anunciando ou fazendo, sacou? E isso muda muito, muito o jogo. Isso faz toda a diferença. Mas eu acho que a pergunta que ele estava querendo saber se a coisa é mais deliberada ou simplesmente acontece. Não, acho que é raro acontecer. É raro assim, aconteceu do nada. Alguém que é muito influente utilizou. Eu posso viralizar qualquer coisa, é isso que tu tá me dizendo. Se eu tiver dinheiro e contato com influenciadores para fazer isso. Perfeito. Eu posso viralizar um peão de corda, voltar à tendência. Pode. Como é que é? A gente tem aquela ilusão que tudo acontece por acaso, né? Esse é o ponto. É muito difícil, cara. O acaso ele é muito difícil. É muito difícil o acaso viralizar. Normalmente vem de alguém grande.
Entendi. Esse alguém grande impacta vários outros pequenos. Então, quando o cara faz, começa um monte de gente a fazer react do que ele falou. E aí os pequenos começam a influenciar várias outras bases. Mas só por ele ter feito um A, um monte de gente já começa a falar desse A e tentar utilizar Então, ele. se eu tiver 500 mil reais, um produto engraçadinho e acesso aos influenciadores, que os 500 mil reais vão me dar, eu consigo fazer qualquer produto viralizar. Consegue. Mesmo o produto não teste, assim, tipo assim, não vale a pena. Tipo, não quer dizer nada aquele negócio, se tu ficar girando um negócio no dedo. Infelizmente, a realidade é, sim, consegue. Cara, é louco esse... É louco, né? Tipo, é muito louco. Então, tipo, desmontar a parada, assim, né? Claro que você tem que ter isso. toda uma estratégia de marketing por detrás para reter aquela galera que vai chegar, talvez aquele influencer, para fazer essa movimentação. Se você não souber reter e vender para essa galera depois, utilizando ali toda a parte de remarketing, etc., você não vai ter performance. É um tiro no vento. Exato. Não é só ter o cara que vai resolver. Não é essa mágica, mas ele gera um movimento muito grande que viraliza, assim, o teu produto. E é possível ganhar dinheiro com isso. Sem sombra de dúvidas. É como eu faço dinheiro há um bom tempo, inclusive. Sim. Entendi. Mas e tu tens ajudado outras pessoas a tentar emplacar produtos, assim? Como é que tu tens ajudado? Temos. A gente ajuda várias pessoas. A gente tem hoje aí mais de centenas de mentorados, graças ao meu bom Deus, e eles vêm se desenvolvendo. Exemplo, por exemplo, de Dani Tenório. O Dani Tenório começou com a gente faturando 80 mil mês. Depois de 3 meses dentro da nossa mentoria, ele passou para 2,2 milhões. Então, uma das coisas... ele vende? Ele vende hoje encapsulados, tanto para emagrecimento, quanto também para nicho adulto. O que eu chamo de nicho adulto? Nicho adulto é para... da fila, tal. É para ajudar no controle de ereção, né? Quem tem maior dificuldade maior no quesito de ereção, ele tem produto para isso. E realmente, produto que funciona, trabalhando em cima do que ele fala, etc e tal. É louco a gente pensar que tem encapsulado, que realmente, né, a gente tem essa parada que funciona. E a parte de emagrecimento ele também fala, cara, isso daqui é um termogênico que vai te fazer isso, no quesito da tua academia, etc e tal. Esse cara que você falou que você mentora, ele trabalha sozinho ou ele já tem um time? Não, ele tem time, cara. Não existe tu ter resultados gigantescos e tu trabalhar sozinho. Isso não existe. Quem diz que trabalha sozinho e tem resultados gigantescos, ele tem uma carambada de freela abaixo dele. Entendi. Então, aí não tem necessariamente uma empresa, não é sozinho, né? Sim, claro. Mas ele, por exemplo, ele já tem uma estrutura de empresa, uma sala logística, alguém para despachar o produto, alguém para... Não precisa. Eu, por exemplo, dentro da empresa independente, ela não tem sede física. Entendi. Ela só tem digital e a gente troca ideia. Inclusive, a gente tem um escritório virtual digital. Porque essa história, então, se, por exemplo, a logística o cara não precisa fazer, aí entra muito no dropshipping, né? Acaba virando quase que um infoproduto, né? Sim. Porque o cara não precisa fabricar, ele não precisa fazer logística, ele só Nem precisa fazer o despachar. atendimento. Isso, ele só precisa gerar a demanda Ele só precisa vender. gerar demanda e venda. Então é como se fosse um infoproduto no fim das contas. Quando a gente faz o serviço para ele se transforma num infoproduto. Esse é o grande game. Entendi. E tem muitas pessoas fazendo isso ou querendo ir para esse mundo? Tem, cara, tem muita gente mesmo, muita gente fazendo múltiplos e múltiplos milhões mês. Tem mentorado meu que faz 12 milhões mês nesse mundo. Então, assim, é um mundo que gera muito dinheiro. Todo mundo tem sucesso? Claro que não. Tem que pagar o preço e o preço não é barato. Qual que é o preço? O preço muitas vezes é tu investir muito do teu tempo. O preço muitas vezes é tu realmente fazer conexões, ter networking, perguntar como aquilo funciona, gerar interesse também nas pessoas de estar próximo a você, poder trocar, poder se desenvolver. Mas, cara, eu acho que o maior preço, a maior dificuldade das pessoas eu vou ter que perder um pouco do meu ciclo social no começo, vou ter que deixar de fazer várias coisas do que eu faço para poder ter performance aqui, para depois poder contratar time, para depois poder deixar essa empresa rodando independente. O cara vai ter que trabalhar mais horas da vida dele. Vai ter que se dedicar muito, vai ter que ficar algumas noites sem dormir, vai sim. No começo, sim. Sim. Só que, dependendo de como ele fizer aqui esse começo, pode ser que em 8 meses ele tenha uma empresa dependente. Ou pode ser que se ele não fizer muito, ele não vai ter muito sucesso, logo ele vai dizer que isso não funciona e vai virar Uber. Entendi. Vai depender. Depende muito de cada pessoa, mano. O que é a mentoria? Como é que funciona essa lógica? Tipo, a ideia é passar informações para a pessoa? A gente tem um framework que eu diria que é assim, como se fosse uma gigantesca base de dados com muitas informações. E aí a gente faz um raio-x da empresa do cara, faz toda a análise da empresa dele e muitas vezes não faz sentido ele entrar dentro da nossa mentoria. Então, dentro desse raio-x a gente entrega, tu tem que fazer isso, se tu fizer essas implementações, daqui a 2 meses a gente volta a conversar. Se você não implementar isso, não tem nem por que a gente conversar. E o cara, mas e o pitch, e a venda? Não tem venda, é isso aí. Então, a gente realmente se preocupa muito com a entrega. E a gente tem um valor muito forte dentro da empresa independente, que é cultura por resultado. Então, o que é a cultura por resultado? A gente tem que atingir os nossos resultados e o cliente também. Se o cliente não atingir os resultados dele, a gente não recebe. Então, os resultados do cliente estão ligados diretamente aos nossos resultados.
Entendi. Vocês ganham como se fosse um equity daquela operação que o cara tem. Não, cara. Eu te prometo que eu vou te levar do ponto A ao ponto B em X meses. E se eu não te entregar o ponto B, eu não recebo. Entendi. Esse é o game. A gente tem essa preocupação de cultura por resultado mesmo. Porque se eu não gerar resultado, eu frustro o cara. Mas eu quero dizer que vocês ganham junto com essa pessoa. Não, eu ganho um valor fixo e acabou. O que tá em risco é o fixo, né? Não é uma... Vocês não apostam então na promessa junto. Vocês têm um valor que é fixo e o cara só vai pagar se ele chegar lá. Exato. Como é que a gente tá aqui e se ele chegar lá, ele vai poder pagar, né? Então resolve o problema. Exatamente. Esse é o jogo. A gente está falando aqui muito da experiência de fazer vendas de produtos que são sem disrupção, talvez, tecnológica, tipo, não é uma coisa... A gente está aqui no espaço da CAT, que a maior parte das empresas aqui estão desenvolvendo produtos novos, que até não consegue explicar direito o que o produto está fazendo para o cliente saber. Quer dizer, tem muita cultura para ser fabricada. Como é que tu vê a diferença desses dois lados? Cara, para mim, vendas nada mais é do que uma narrativa. É um produto novo? Pô, beleza. Esse produto novo vai fazer o quê para o cliente final? Vai fazer ele ganhar tempo? Vai fazer ele ganhar saúde? Vai fazer ele ganhar dinheiro? O que vai fazer ele ganhar? Opa, vai fazer ele ganhar tempo e dinheiro. Beleza, se vai fazer ele ganhar tempo e dinheiro, a tua narrativa tem que ser acima disso. O que o teu produto faz lá no fim das contas não interessa. O que interessa é o tempo e o dinheiro. É a diferença que ele faz na vida de quem está comprando. Então, o fato de ser uma empresa de base de tecnológica pesada e coisa parecida não é uma razão para não tentar fazer uma estratégia equivalente? Nunca é uma razão para te não fazer uma estratégia equivalente. Cara, a venda ela se trata sobre histórias. A vida inteira a gente está sendo treinado para ver histórias. O Fantástico está lá fazendo aquelas matérias investigativas gigantescas de 1 hora contando história pra gente. E a gente para e presta atenção. Filmes, séries, histórias. A gente gosta de ver histórias. O ser humano se conecta com uma história. Se você tiver uma boa narrativa e uma excelente história, não é nada que você não venda. Eu acho que talvez tem muito de uma empresa que o cara tá, digamos, tem uma visão mais técnica, desenvolve um produto novo e ele tem uma dificuldade enorme de contar como é que aquele produto pode transformar a vida das pessoas. É onde o sócio talvez pode fazer toda a diferença. Ou uma consultoria de vendas, ou alguém que vai entrar e olhar a empresa do cara. Então, alguém que consiga enxergar aquilo ali que ele está fazendo de uma visão fora, é como se ele estivesse dentro de uma floresta. Pensa que ele está ali preso dentro daquela floresta, no meio daquele matagal todo e não enxerga para onde ir, não sabe que caminho é. Agora, se eu tô com um helicóptero, eu sei exatamente como guiar ele e dizer para onde ele ir. E se ele olhar para cima pro meu helicóptero, ele vai conseguir enxergar o helicóptero e seguir o caminho. Tem o lado também de uma venda, que a gente chama B2C ou B2B, né? Eu acho que muito dessa lado aí são experiências de vendas para clientes finais, né? Perfeito. Vendas para empresas, tu entende que também é muito diferente, não? Eu concordo que daí contigo, agora começa a ser diferente. B2B, B2C é diferente. Por mais que também, através de histórias, é como tu vai acabar vendendo na maior performance para B2B. Só que daí eles vão começar a analisar várias outras coisas. Não é simplesmente comprar um produto teu. Eles vão fazer uma investigação, dependendo do valor da venda, né? Uma investigação da tua empresa, uma investigação dos sócios, vão olhar tudo com muito mais detalhes. Começa a ser um pouco mais complexo, dependendo de quem está atrelado àquela marca. Tu acha que eu vou ter uma discussão que eu sempre faço com as pessoas, é que eles têm uma ilusão que uma venda B2B é uma venda totalmente técnica, que ele vai chegar e fazer 3 preços e aí passar uma decisão que vai ser uma decisão totalmente técnica para fazer a compra. Nunca. E nunca acontece, né, de fato. Não. É porque no fim das contas a empresa também quer ganhar tempo ou dinheiro. Né? Até porque uma empresa, no fim das contas, são pessoas. Isso. Então, no fim da história, é pessoa. Eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos tempos, assim, que a gente às vezes tenta seguir um caminho de, eu vou iluminar, né, vou mostrar para as pessoas, assim, que a vida não é assim, né, que tu não vai emagrecer do nada, que tu precisa cumprir uma trajetória, fazer exercício, fazer dieta, e ninguém quer fazer isso, assim, todo mundo quer a pílula mágica. Exato, todo mundo quer a pílula mágica. Todo mundo quer a pílula mágica. E é engraçado porque até hoje na minha vida eu tentei vender a história de transformar a vida da pessoa mostrando que ela que ela precisa fazer o que tem que ser feito. Só que as pessoas não querem isso. As pessoas querem o atalho, as pessoas querem o caminho curto. Jimmy, pensa comigo. E é louco isso, porque, porra... Pensa comigo no seguinte, tá? Vamos lá. Vamos pro lado de emagrecimento. Se eu chegar pro teu cliente... Vamos pegar o teu caso. Tu preferia hoje estar fazendo exercício ou tomar uma pílula que resolvesse teu problema sem tu precisar fazer nada? Me dá 2 pílulas. Beleza. Agora tu imagina que legal eu fazer um meio termo entre os dois. Tem um amigo meu que criou um projeto, não vou citar o nome aqui porque não tenho direito disso, mas
É XYZ15. Então, só para vocês entenderem, tá? Então, o XYZ15 nada mais é do que ele tinha vários personal trainers indo em diversas academias na cidade, uma cidade lá da Bahia, com 600 mil habitantes, e esses personal trainers davam uma aula semanal de 15 minutos, que, segundo eles, ali aumentava o metabolismo em XYZ e durante 48 horas o cara continuaria queimando, etc, etc, etc. É uma realidade. Beleza. Além disso, para que o cara continuasse queimando o resto da semana, ele tinha que tomar o comprimido chamado XYZ15, que era um termogênico que ele, continuando malhando na academia ali mais 3 vezes, retornaria com a parada XYZ de resultado. O que acontece, cara? Ele começou a explodir em tudo que é academia, começou a ser chamado para rádio, começou a ser chamado para TV da região, começou a ser chamado para tudo, porque gerou um resultado absurdo. Aí ele foi no Pelourinho, lá em Salvador, para dar um aulão gigantesco para 500 pessoas. Entendi. Só que ele misturou a pílula com o exercício, num ambiente que as pessoas estão indo para malhar. Então ele pegou o avatar correto. Sim, e todo mundo quer um catalisador. Exato. Que é o atalho, é o hack, Então, ele utilizou de a traquitana. Ele usou de um hack para um avatar correto. Sim. O avatar que estava dentro da academia, que já queria malhar e não estava tendo resultado. Ele amplificou. E aí, com isso, ele ficou muito famoso em curtíssimo tempo. Isso não é tu entrega pra pessoa muito o que ela quer, porque tu não faz ela enxergar o desafio que é fazer exercício todo dia. Tipo assim, tu não ensina ela a enfrentar isso. Exato. Tu diz pra ela, tá, não precisa bater nesse monstro desse jeito, né? Vem por aqui. Narrativa, lembra? Contar uma história? Sim. Foi isso. Mas eu acho que talvez o Jim também tá puxando o lado de fazer alguma coisa que faça a pessoa se mexer, né? Tipo, exato. Porque a pílula, de certa forma, é uma coisa que tu pode botar próximo, digamos, de da tua cozinha, e aquilo tu vai ver todo dia, aquele negócio é uma coisa simples, teoricamente, que vira um hábito como se fosse escovar o dente, né? Uhum. Que é uma coisa mais simples. Agora, você fazer uma transformação de vida é uma decisão mais difícil, né? Você chegar e fazer a mudança, de fato. E aí é radical, né? Porque esse lado de misturar 2 elementos, né? De fazer um pouco do hábito, um pouco da atividade, conseguir fazer uma transformação através dessa estratégia. Exato. Então tu entrega o que a pessoa quer, que é uma pílula, mas automaticamente faz o que ela precisa fazer. Exatamente. Essa mistura a venda legal. Nada mais é do que isso. Tu entregar o que a pessoa quer, mas no processo ela faz o que ela precisa fazer. Na realidade, então, tu tem que sempre fazer um caminho mais longo sempre para conseguir fazer a transformação que tu tá buscando teu cliente. Perfeito. Só que o foco tá em outro caminho. Exato. Na realidade, tu sempre, faz uma... Eu vou te dar um exemplo simples aqui, tá? Eu digo na minha copy lá, em apenas 13 minutos, eu fiz esse cliente XYZ, posso falar o nome dele aqui que não tem problema, Lucas Nóbrega, aumentar em 69 mil a lucratividade dele por mês. A galera, cara, em 13 minutos o cara fez isso, que porra é essa? Eu quero participar dessa call e entender. Aí a pergunta é, quanto tempo ele demorou para implementar esses 13 minutos? Isso ninguém quer saber. As pessoas querem saber que em 13 minutos ele aumentou 69 mil a lucratividade. Ele demorou 12 dias para implementar isso. Mas o resultado aconteceu em 13 minutos. A informação chegou até ele em 13 minutos. Então, olha como eu conto a narrativa. Eles não querem saber dos 12 dias, eles estão cagando pros 12 dias. É indiferente. É isso aí. Agora, se eu dissesse, em 12 dias eu aumentei, já não tem a mesma força, não tem o mesmo impacto. Então, nada mais é do que a narrativa e como você vende. O pessoal fala que tem vendedor, aqueles vendedores que ficam, digamos, ele faz uma promessa, mas ele sempre entrega alguma coisa que é a menos, assim. A sensação parece que a gente está tentando enganar o cliente que está comprando, né? Uhum. Eu chamo isso daí de propaganda enganosa. Pois é. Mas a gente, de certa forma, está sempre fazendo um subterfúgio para tentar fazer o sucesso do cliente. Cara, eu acho que tu chama... Eu penso da seguinte maneira, tá? Eu tenho esse copo aqui com essa água dessa forma. Beleza. Eu sei que isso daqui vai mudar a vida do cara, que se ele tomar isso daqui uma vez ao dia vai fazer a diferença e que meu produto realmente é foda. Eu sei. Então, se eu sei que eu vou entregar um nível de saúde pro cara que vai mudar a vida dele, se eu não fizer de tudo para entregar isso para ele, quem é o filho da puta? É eu ou o cliente? Sim, tu que não tá compartilhando isso. Eu que não tô compartilhando isso. Dizer, Eu que tô guardando essa informação. Só não conseguir chamar a atenção dele. Se não contar uma história legal. Então, eu sou obrigado a fazer de tudo para entregar o que ele precisa. Aqui eu faço tudo para entregar o que ele precisa. E muitas vezes ele não sabe o que ele precisa.
Aí que tá o grande jogo. Pois é que não existe má fé na estratégia de encantamento da pessoa. Esse que é o problema, né? Exato. O teu objetivo não é chegar e contar uma história que é falsa. A gente quer contar uma história que a pessoa fique envolvida com a narrativa, de forma que ela consiga misturar a vida dela naquele contexto para que ela faça a mudança que precisa ser feita. Porque assim, é que nem tu ter que alimentar uma criança. O aviãozinho. Exato, o aviãozinho. Tipo, o cara precisa comer. Comer pra aquela criança é chato, ele não quer comer brócolis. Até porque brócolis é antinutriente, mas não vem ao caso. Mas assim, ele pega e vai dizer assim, olha o aviãozinho, não sei o quê. E aí, no fim, a criança comeu, só que tava olhando pro aviãozinho. A pílula é o aviãozinho, pra ela fazer o que ela precisa fazer. É isso. É a mesma lógica lúdica, só que em outro patamar. Cara, você quer a pílula azul ou a pílula vermelha? Cara, história é sempre isso. Sempre é história. Então, isso muda todo o jogo. Esse mindset, essa visão que tu tens aqui, é uma coisa que construísse ou sempre tivesse ou aprendesse? Como é que foi isso, cara? Eu me desenvolvi, eu tive que aprender. Eu era um cara de TI, eu era um cara totalmente racional, não acreditava em nada disso. Chegava, então, eu tenho que falar, mas que é... 1 mais 1 é igual a 2. 2 mais 2 é igual a 4. Era binário, entendeu? Sim. Então, assim, pra mim quebrar essa minha questão lógica e vir pra mim essa parte criativa, demorou muito. O que foi? Foi um livro, YouTube? Em que pessoas tu se inspirou pra nomes que esse cara tem essa... Cara, eu vou te mentir se eu te disser livros ou nomes. Pequenas pessoas foram me dando vários insights que acabou formando o DNA. Mas assim, vamos lá. Alguns nomes que me deram pequenos insights que me ajudaram muito. Rico de Carvalho foi um cara que foi meu mentor, que me ajudou muito. Entrar dentro da Wiser lá e entender tudo como eles fazem lá, na parte do Flávio Augusto, lá, etc., as causas, me ajudou muito. Tem um outro amigo meu que já fazia vendas também, que é o Willy Matos. E a gente trocou várias ideias, trocou várias figurinhas, também me ajudou muito. Entender como funcionava. É que assim, eu gosto muito de ser autodidata. Então, eu olhei muita coisa do que era feito e começava a fazer engenharia reversa por causa da TI. Então, a TI me deu a habilidade de entender e fazer a engenharia reversa das coisas. Tu falou que tu é autodidata. Isso é um hábito que tu tem, assim, de estudar todo dia? Não estudo não. Só quando eu preciso. Entendi. Eu sou preguiçoso. Tu é preguiçoso, exato. Vamos voltar. Eu estudo o que eu preciso e hoje em dia o meu networking estuda o que eu preciso. O que eu quero te dizer com isso? Vamos supor que tu é especialista em governança. Beleza. Se tu sabe montar governança e isso é uma habilidade maior tua do que minha, por exemplo... Por que eu tenho que estudar governança? Se eu achar um livro maneiro de governança, eu mando pra tua casa com um bilhetinho, aproveita a leitura, não sei o que, e não te esquece no final de me mandar os insights. Entendi. Tu vai pegar, vai postar, vai ficar feliz com aquilo ali, vai terminar de ler aquilo ali, e com todo o conteúdo que tu já tem de governança, os teus 50 livros que tu já leu, tu vai conseguir trazer insights desses 50 livros mais esse daqui. E tu vai ser muito mais inteligente e esperto do que eu nesse assunto. Então, quando a gente chegar numa reunião de meia hora que tu vai me passar sobre isso, tu vai me trazer muito melhor do que se eu lesse só esse livro isolado sem ter esses 50. Tipo o creme de la creme. Então, a jogada é tu ter pessoas ruminando o conteúdo na tua volta. Cara, eu tenho um networking muito brutal. E aí eu alimento esse networking o tempo inteiro. Alimento com o meu conteúdo, alimento ajudando eles, alimento com troca o tempo todo. Então, o meu networking é muito, muito, muito bom, muito qualificado. E eu, cara, sem networking não seria ninguém. Como é que tu ativa esse networking? Uma das maneiras, por exemplo, é o livro. Outra das maneiras é convidando para ir nos eventos. Outras das maneiras é convidando para palestrar lá dentro das paradas. Outras maneiras é trocando ideia com eles no WhatsApp. Como que esse valor volta para ti? Opa! De várias maneiras. Vamos lá, eu precisei de uma ajuda de governança. Tá. Fala, Jimmy, tudo bom, mano? Cara, olha só, eu tô com um BO aqui, assim. Tem aí 20 minutinhos pra gente bater uma call rápida aqui, mano? Posso te mandar o link do Meet? Uhum. A gente vai entrar, tu vai solucionar aquele problema pra mim. Aquele problema pra mim pode ter me gerado múltiplos milhões. Entendi. Então é legal esse hábito, né? De tu fazer essa troca. Tu tá nutrindo uma rede. Sim. Mas isso é bem a teoria do que a gente fala do networking, né? De chegar e trabalhar essa questão. E se o teu perfil era um pouco uma visão mais técnica, tu não tinha esse mindset também ainda na época, não, né? Não, mas eu fazia isso no natural. Isso já era natural meu, eu sempre tive facilidade. Não, depois que eu fiz teatro... Fez teatro? Fiz teatro, cara. Fiz 2 anos de teatro, dos 14 aos 16. E me desenvolveu muito, assim, sabe? Eu era um cara bem tímido pra um cara que ficou super comunicativo. Então, depois que eu fiz teatro, eu sempre tive facilidade de comunicação e sorrindo e estando junto com as pessoas. É como eu sou. Então, o networking pra mim sempre foi algo comum. E aí eu fui aprendendo, me desenvolvendo e sabendo como utilizar ele depois como uma ferramenta de trabalho, inclusive. Mas no começo foi único exclusivamente
por ter facilidade, por gostar de pessoas, sabe? Acho que tem eu não sei se o sistema de educação ensina esse tipo de coisa, mas a ideia é que você tem que acumular o máximo de informação para poder chegar e começar a fazer entregas para o mundo, né? Tipo, ser autossuficiente, juntar tudo e conseguir fazer tudo sozinho, de certa forma. E é engraçado porque esse discurso não é à toa que é o contrário, né? Você chega assim, como é que tu entrega valor para as pessoas próximas para te ajudar no teu objetivo? Cara, eu acho horrível essa parada de tu tentar ser generalista e não ser especialista. Quem sabe fazer de tudo um pouco não sabe fazer nada perfeito. Esse é o meu ponto. Então, o generalista ele é bom até certo ponto, até certo prazo, quando ele é um auxiliar administrativo. E o auxiliar administrativo recebe mais do que um diretor financeiro? Com certeza não. O diretor financeiro ele recebe muito mais do que ele é especialista. E esse cara ele é um generalista. Então, o generalista, por padrão, ele sempre recebe menos do que o especialista. Pois é, né? Então tu acha importante que a pessoa então construa a sua torre de conhecimento ali, naquela área em específico que ela manja, o resto ela tem network. Mas como é que fica a sensação de deixar oportunidades na mesa? Ou possibilidades na mesa? Ou oportunismo? Essa é a pergunta. Não, na verdade o meu ponto é que tu vai no teu caminho, na jornada que tu tá traçando, tu passa por muitas áreas de conhecimento. E tu desenvolve vontade por entender esses mundos que vai comprar equipamento para a indústria, assim, eu quero ver a especificação, quero ver o que ela faz. Eu quero virar do avesso esse negócio. Isso é uma coisa, por exemplo, que me assola, porque eu atuo em várias áreas, assim, eu tô envolvido em um monte de coisas, e eu gosto de estudar todas essas coisas. E se eu me aprofundar numa área, eu tenho áreas que eu sou mais profundo, claro, mas se eu me aprofundar totalmente naquela área, parece que eu tô deixando muitas coisas boas pra trás. Aí é porque tu não tá com um networking qualificado ao teu lado. É por isso que tu tem essa sensação. É uma ansiedade. É uma ansiedade. O que acontece? Eu tinha muita ansiedade pra botar vários projetos meus pra fora, pra fazer eles funcionarem. Eu tenho uma criatividade muito alta, eu tenho várias ideias realmente bem legais pra botar pra fora. Com certeza tu abriu mão de muitos deles. Não, eu dei pros meus mentorados. Então eu entrego eles. Realizou o teu sonho através deles. Exato. Interessante. E isso me deu uma liberdade mental, assim, cara. Porque tu entende o que eu quero dizer, E né? como é que tu acha essas pessoas, teoricamente, que quer ter potencial de realizar o sonho que tu tá tendo? Cara, tu conversa com elas e tu entende qual é o objetivo e sonhos que elas querem atingir e almejar, sabe? Vê se cruza os interesses. Vê se cruza os valores, vê se cruza os interesses e tal. E tu consegue ter algumas perguntas pega-ratão que as pessoas não conseguem te ludibriar tão fácil hoje em dia, saca? Mas isso é o passar do tempo que vai te dar. E quando eu penso, cara, no quesito de ser especialista, vamos lá. Quando tu pensar no meu nome a partir de hoje, provavelmente tu vai pensar, pô, tu, o cara que deixa as empresas rodando sozinho. Correto? Possivelmente, sim. Por quê? Porque eu criei um SEO mental na tua mente. É só o que eu faço? Não. Eu sei fazer parte de vendas. Eu sou muito bom de negociação. Sei fazer várias coisas. Mas eu crio um SEO mental na tua mente. Sim. Então, quando tu pensa em alguma coisa, tá lá, a gente criou uma parada na tua mente. É isso que eu tenho que ser. Eu tenho que ser uma parada na tua mente. Eu tenho que estar numa caixinha. Se eu tiver em várias caixinhas, eu não tenho força nenhuma. Mas é engraçado, porque tu conhece muitas áreas. Teu brand pessoal, mas quer ter uma estratégia de comunicação específica. Né? Tem. Mas esse é o ponto, porque na verdade, querer ou não, fazer a empresa andarem sozinha é uma especificação generalista, assim, porque tu pode fazer isso para qualquer tipo de empresa. Uhum. Muitas coisas fazem parte de fazer uma empresa andar no piloto automático. Mas aí o cara vai pensar, isso é uma tag ampla. Contratação. Tipo, Pô, não é o Gabriel vendas. já falou sobre isso. Pô, quando falou sobre treinar pessoas, o Gabriel falou sobre isso. Mas, no final das contas, quando o cara pensar em deixar a empresa dele, que ele tá trabalhando demais, que ele não aguenta mais estar trabalhando, ele pensa em mim. Sim, eu entendo. Mas isso, tu abarca nessa tag muitas coisas. Claro. Então, na verdade, não é assim, o cara sabe de vendas ou sabe de gestão de pessoas, que aí ele faz uma espinha dorsal profunda naquilo. Tanto que a nossa empresa trabalha com performance e engenharia de negócios. Ela tem as duas frentes, entendeu? Sim. Na verdade, tu encontrou uma maneira de criar esse SEO mental, Perfeito. mas alcançando muitas áreas do conhecimento ao mesmo tempo. Perfeito. Não é uma coisa tipo, tu não se bitolou nisso aqui. Não, eu tenho especialidade nisso daqui. As outras coisas eu manjo. Mas isso daqui é minha especialidade. Isso aqui é tipo assim, sou foda. É que tipo assim, tu é um clínico geral de empresas, tu não é um cardiologista de empresas. Isso. Então, né, tu não é um neurologista de empresas. Só que eu tenho o neurologista, eu tenho o cardiologista, eu tenho o podólogo, eu tenho todos eles ali dentro da minha equipe. Sim.
Porque essa história de tu abrir mão de coisas é uma dor, assim, o negócio... É interessante tu passar isso pra alguém que possa continuar. Exato. É por isso que a mentoria me completa tanto. Uhum. É um caminho. Como é que você faz, digamos, a gente está falando aqui, por exemplo, trazendo de novo o lado das empresas que estão aqui na CAT, empresas de tecnologia, muitas vezes eles desenvolvem alguma coisa nova que talvez que a percepção que tem é que os clientes não sabem que eles têm o problema ainda. Tipo assim, eles estão lá, resolvendo os problemas no Excel e acham que não precisa de nenhuma ferramenta para nada porque o Excel está dando conta. Como é que tu fabrica no imaginário coletivo que existe um problema para ser resolvido? Quanto tempo o Excel toma do cara? E quanto tempo que essa parada vai economizar? Pois é, mas é que às vezes o cara nem tem consciência que está usando. Tipo assim, a impressão que dá é que tipo assim, ele nem percebeu que ele está sofrendo com isso. Beleza, vamos lá. Quanto tempo que o cara demora? Ele demora, só pra gente fazer uma analogia rápida. Esse programa entrega em 10 minutos o que o Excel do cara ele demora pra construir 3 dias. Tá? Aí tu vai fazer um cálculo que é o seguinte. Ele precisa entregar esse relatório aqui quinzenalmente. Então a cada 15 dias ele perde 3. São 6 dias no mês, enquanto no outro equivale a 20 minutos. Quanto que equivale a hora desse cara? Quanto que vale a hora desse cara dentro do rolê? Esse cara tem uma hora caríssima. Por quê? Porque ele é o diretor financeiro dentro da empresa. Então, esses 6 dias dele no mês equivalem a um valor médio de 7 mil. Opa, mas o nosso sistema custa apenas R$1.000. Tu já imaginou que tu tá dando uma economia de R$6.500? Exemplo aqui, tá? Claro. Uns R$6.500 por mês. Já imaginou ganhar dinheiro, ganhar tempo e ainda ter esse cara focado somente em outras coisas que vão gerar mais retorno para tua empresa? Então tu não tá economizando 6.500, deve estar economizando em torno de uns 30, porque esses 6 dias a mais dele vai te gerar mais isso de resultado. Essa é a diferença de você ter um cara bitolado mexendo em alguma coisa e utilizar a nossa plataforma. Sim, mas é uma narrativa. O problema que eu fico imaginando é que uma estratégia de topo de funil, né? Mas que teoricamente eu tenho que atingir uma dor. E o cara, teoricamente, não está sentindo essa dor, de certa forma. Mas né? tu cria dor, eu acabei de criar dor. Pois é, mas aí, como é que tu fabrica isso? Tu não vai fazer uma propaganda no YouTube ou coisa parecida para fazer ele fabricar consciência de dor? Vou. Tem uma narrativa para isso em particular? Eu crio consciência de dor. Que eu acho que eu fico imaginando que acho que a maior mágica que tu iria fazer é fazer a pessoa perceber que está com um problema. É o criador. Eu criador. Exatamente o que eu te contei agora. A gente cria um vídeo, uma narrativa em cima disso e criador e mostra para as pessoas certas. É que nunca é engraçado porque nunca é ativo do cliente para o negócio. O cliente é sempre passivo, né? Então a gente diz que ele tem a dor, a gente mostra o remédio para essa dor. A gente só precisa fazer ele se convencer que tem aquela dor. É isso. E aí eu começo a mostrar um cara ali num time-lapse. Se eu fosse fazer esse vídeo aqui, a gente tivesse que fazer. Eu pegaria um cara aqui no computador com cara de cansado, com uma xícara de café e uma jarra de café do lado, mostrando que ele estaria há muito tempo. A luz indo e voltando do sol lá no fundo. E ele trabalhando enlouquecido e não saindo ali da frente, quebrado. Aí ele abre um energético, toma um energético e vem filmando a tela dele. Quando filma a tela dele, ele tá ali em cima no Excel, tentando montar uma dashboard, tentando montar um relatório, tentando mostrar. Aí depois eu pego e mostro como se fosse um vídeo comparativo daquele de TikTok. Esse cara aqui, ele vira metade da tela e vem um vídeo novo. De um cara jogando tênis, andando de bike e o ChatGPT fazendo o Excel dele. E aí vem o sistema mostrando que em 10 minutos o relatório já estava pronto lá atrás. Sim. Então eu faço o efeito comparativo. O cara que está vivendo isso daqui, o que ele quer? O outro lado. Essa vida. Isso vira já uma estratégia de topo de funil ou é só uma questão de fabricar consciência da dor? É uma estratégia de topo de funil. Já consegue, teoricamente, achar o lead para poder trabalhar. A venda tá começando aí, né? Tá começando aí. Mas nesse anúncio já tem o link pro cara comprar a solução? Já tem o link para ele ir pra página de vendas e entender um pouco mais a parada. Entendi. Ou uma matéria. Por exemplo, essa empresa pagou para sair no G1. Aí vai para essa matéria do G1. Aí ele vai ler sobre isso. Aí depois tu impacta ele de novo com o remarketing a partir dessa eu tenho uma sensação que tu precisa contar a história várias vezes até ele perceber que a dor existe. Assim, eu tenho uma sensação que a gente não consegue chegar e fazer uma propaganda em particular, uma coisa que susto. Eu já deixei cair 2 vezes esse negócio aqui. Hoje tá colando. Eu tenho uma sensação que a gente que a ficha não cai rápido, assim. Muitas vezes tu tem que fazer a aproximação de várias maneiras para poder chegar e fazer a pessoa ter aquela consciência daquele negócio. Sabe a quantidade média que tu tem que anunciar numa TV para poder fazer uma primeira venda para aquele cliente? 19 vezes. Isso é um conceito de mercado? É um número médio. Por exemplo, aquela mulher da Top Term que vende os encapsulados dela lá, ela demora 19 impactos para começar a vender para aquele cliente. Depois ela começa a ter aquele cliente recorrentemente. Ela mediu isso? Isso é uma média de TV. Existe tem uma média. Isso é uma prática de TV, não é o caso dela. Não é o caso dela. A Americanas demora 9 vezes exibindo o produto para poder vender. É sério que tu quer vender na primeira vez?
Oi? Tem que É queimar sério caixa. que tu quer vender na primeira vez? Pois é, mas ele não é topo de funil porque tu não vai conseguir fazer uma iniciativa do Então cliente. tu faz então, vários aham. topos, tu faz várias amostragens pro cara Uhum. até chegar o momento de compra dele. Então eu faço um topo de funil para atrair ele com pelo menos 3 ângulos diferentes. Então eu faço 3 tipos de vídeos diferentes mostrando a dor do cara. Desses 3 vídeos, normalmente um deles ele se impacta. Desse que ele se impacta, ele vem pra matéria. E aí eu tenho da matéria, eu tenho 3 matérias diferentes de novo. Provavelmente uma delas ele se impacta. E depois eu tenho a página de vendas com 3 páginas de vendas. Depois eu tenho a página de depoimento com 3 páginas de depoimento. E assim sucessivamente. Eu fico pensando se isso funciona numa escala menor. Quer dizer, você consegue chegar e fazer, digamos, só um videozinho, fazer um não sei o que e para tentar fabricar. Porque eu acho que a sensação que eu tenho é que se tu não Conseguir, fizer... tu consegue, mas tu vai ter muito menos impacto e resultado. Pois é, mas eu fico pensando que o resultado não é linear, entendeu? Esse tipo, o esforço pequeno vai dar um resultado muito medíocre do que um esforço mais deliberado. Depende, tu tá com o Felipe Neto junto contigo? Voltamos pra história anterior, entendeu? Sim. Depende, cara. Pode ser que se tu tiver um bom influencer ao teu lado e ele fizer um bom storytelling naquele vídeo, Mas aí pode ser também uma questão de acaso, no caso. Não tá no teu controle. Não tá no teu controle. Mas a pergunta que eu fiz ali sobre a questão se o comportamento é linear, tipo assim, porque eu fico pensando assim, quando digamos uma empresa, o cara que fabrica carro, né, tipo uma empresa lá, ela vai lançar um carro e coisa parecida, ela não fica fazendo experimentação, ela chega e faz toda uma estratégia com 10 vídeos diferentes e não sei o que. Mas quantas pesquisas eles fizeram antes com os clientes para poder chegar naquele carro específico? Mas é que não tem MVP na estratégia de comunicação, tipo assim, não, tipo, é o impacto, eu preciso fazer aquele negócio virar, tipo. Eles geram a dor. E tem que fabricar. E tu não pode chegar e fazer simplesmente um videozinho pra chegar e começar a fabricar consciência. Até porque eles não podem chegar e dizer assim, esse porte aqui não funcionou, joga fora, a gente vai fazer outro. Tem que ser uma coisa muito certeira, né? Só que eles fazem pesquisa com os clientes o tempo inteiro para entender o que eles almejam, o que eles sonham. E aí automaticamente eles criam esse sonho. Então, mas assim, para tentar, digamos, uma empresa pequena, uma startup lá, tem 3 desenvolvedores e não sei o que, coisa parecida. Ela vai fabricar um determinado negócio. Ela deveria começar com uma pequena consciência de dor, com um pequeno videozinho, coisa assim, fazer uma estratégia pobre, porque teoricamente não tem muito esforço. Ou tu acha que não, ele deveria realmente assim, cara, nem começa se não fizer já uma estratégia de posicionamento para fabricar consciência de dor? Eu gosto de fabricar consciência de dor, sim, mas dá para fazer isso como MVP. Tu consegue fazer isso com um investimento ridículo. Em torno de 5 mil, tu consegue fazer isso. Então, na minha opinião, sim. Eu começaria com MVP com estratégia de dor. Sempre o que vende mais é a dor do que o amor. Sempre. Então, cara, tu tem a opção de vender pelo amor e tal, bonitinho, ok. Mas isso não vai ter nem de perto a mesma performance. E quando tu fala sobre empresas, tu fala sobre vendas. Empresa que não vende, morre. Tá. E a resposta, da tua interpretação, não é linear ou é linear? No sentido assim, quanto mais tu bota dinheiro, mais o retorno se multiplica ou tu acha que é bem linear? É uma aposta, né? É uma aposta, cara. Todo all-in que tu dá, tu ganha? Não. Não, mas, por exemplo, se você fabrica 10 vídeos ou fabrica 20 vídeos para fazer a consciência de dor... Não quer dizer que vai funcionar. Não, isso eu entendo. Mas assim... Pode ser com 2 se funcione melhor. Mas eu fico pensando, se o resultado seria 10, de 10 vídeos provocaria um impacto de 10 e 20 provocaria 40. Tipo assim, digamos, o teu esforço de comunicação... eu fico pensando porque, na realidade, quando você faz o efeito boca a boca, viral e coisa parecida, ele tem um comportamento não linear, né? Porque é um efeito rede, né, que a gente fala. Ó, vamos lá. Se eu conseguir, por exemplo, trazer através de um vídeo, passaram 1000 pessoas ali no meu funil. E meu funil não, que visualizaram meu vídeo. Normalmente, dentro de uma conversão média que a gente espera é 2%. Então, dessas 1000 pessoas, 2% acabaram comprando o produto. Dessas pessoas que compraram e estão utilizando o produto, já imaginou eu ligar para elas, perguntar como é que tá a experiência delas, o que elas estão achando, e se teria uma outra pessoa que faria sentido de realmente ter uma experiência foda se ela recebesse esse produto de novo no mês seguinte? Se ela me indicasse 5 pessoas, eu conseguiria mandar para ela mais um produto gratuitamente. Seria um efeito de rede deliberado. E aí eu consigo fazer isso e fazendo um boca a boca de indicação, fazendo acompanhamento do cliente, ligando para ele, verificando se o produto tá bom, se chegou direitinho, se tá tudo certo. Então já verifico como é que tá todo o meu processo, toda a minha cadeia. E além disso, além de fazer essa questão de CS, de Customer Success, eu já vou lá e já peço para ele referidos, para que eu possa vender para novas 5 pessoas. E essas 5 pessoas me geram cada uma mais 5. E assim tu vai criando uma rede. Mas aí, no caso, é uma rede deliberada, né? Eu fico pensando sobre a questão de fabricar um imaginário coletivo, onde você tem uma narrativa, onde você consegue,
Eu fico pensando assim, eu faria sentido eu chegar e fazer uma comunicação a nível Brasil ou fazer local para que o boca a boca aumentasse? Ele teria esse efeito rede no da estratégia de O comunicação? local, ele funciona melhor para fazer esse efeito rede do que o Brasil. Pois Sem é. sombra de dúvidas. Isso Então- não tem discussão. Então, se você chegar... O caso tinha É que comentado... a gente tá tentando ser muito amplo. Se tu me ocasionar, por exemplo, uma empresa... essa empresa faz isso, isso e isso. Aí eu consigo te dar um exemplo claro Sim. do que vai acontecer. Agora, se for amplo, depende de cada empresa, cada estratégia. Por isso que eu não digo que eu tenho um método, eu tenho um framework. Eu tenho aqui uma caixa de ferramentas gigantes para poder pegar essas ferramentas e acoplar conforme a necessidade do cara. Eu vou aproveitar esse ponto do Ferrari, que a gente tem, ao longo desses anos, a gente tem trocado ideia bastante sobre, cara, a comunicação, a estratégia de marketing, a criatividade, ela pode ser linear, como o Ferrari diz, ou tipo 2 mais 2 é igual a 4? Não. Não pode. É Não a minha pode. visão. A minha visão que é 2 mais 2 pode ser 12. Pode, né? pode. Então, tu que é um cara que é desenvolvedor, que vem do mundo de TI e migrou pra comunicação, porque na origem... Isso é uma dor tão grande. Ó, porque assim, ó, na origem, eu sou um cara de comunicação, o Ferrari é um cara de tecnologia. A gente tem exatamente esses dois perfis. E a gente sempre debate muito por conta dessas Agora visões. eu entendi a pergunta. Tu tá entendendo? Essa é a origem da coisa. Então, a gente, ao longo construindo o modelo de comunicação da nossa empresa, jogando pra plateia, a gente já ficou tardes falando sobre esse tipo de assunto. Tu é um cara que tem as duas experiências dentro de ti. E eu quero te ouvir. Qual é a diferença? Uma coisa é linear e outra não? Cara, a tecnologia ela é linear e ela é muito mais tranquila para a construção dela. Na hora da venda não é linear. Não é linear, não Então é não é 2 mais possível 2. parametrizar a comunicação, a criatividade, ou tipo, dizer que tu fez isso e vai dar aquilo. Não, tu tem alguns Vou enfiar a resultados... cana, vai sair caldo de cana, não é assim. Não, tu tem alguns resultados que te dão embasamento de possíveis resultados. Só que esses resultados aconteceram quando? Há 6 meses atrás. O mundo muda muito rápido. E automaticamente, se tu aplicar o que estava 6 meses atrás dentro do marketing digital hoje, tu não vai ter a mesma performance. Então, os resultados do passado só te dão embasamento para te testar coisas novas. E esse teste novo é o que te dá o resultado atual. Eu gostaria que tu dissesse agora, principalmente para o Ferrari, onde tu encontra paz mental para o teu desenvolvedor não brigar com o comunicador que existe dentro de ti. Cara, Como é que tu encontrou um caminho para ter paz mental? Conte isso. vamos lá. Eu entendi que uma coisa é produto e outra coisa é vendas. O produto, ele pode ser linear. A venda, ela não é. Separe essas duas caixinhas. Ponto. Aqui, eu preciso testar 20, 40, 60 vídeos para às vezes encontrar um que é bom. Porém, esse um que é bom vai pagar todos os outros e vai sobrar. Porque não é linear. Aqui, se eu fizer uma boa qualidade de software com um bom tester, um único produto me resolve. Eu não preciso criar 20 produtos para achar um bom. Tem um lado muito de aposta na estratégia de comunicação. Exato. Aqui tem uma aposta muito grande. Só que, quanto mais tu já apostou, ao invés de tu fazer 60, tu faz 10. E desses 10, tu acerta um. Tem uma assertividade melhor. Exato. Porque você conhece o teu mercado, tem uma melhor Principalmente conhecer o teu público. noção. Como o público gosta de ouvir a história. E tivesse alguma experiência ruim, assim, de chegar e fazer Diversas. conteúdos ruins? Assim? Infinitas. Frustra? Assim, no sentido de chegar assim, cara, devia ter feito outro jeito? Não. Eu acho que se eu pensar em me frustrar, eu paro de performar. Então, assim, cara, essa oferta não deu? Beleza. Vamos próximo. Quando vai fazer alguma coisa, sempre vai 3 vezes, 4 vezes, para poder sempre fazer uma aposta múltipla? Não. Já teve vezes que acertou de primeira. Já teve vezes que a gente testou 20 e não deu. Exato. Esse é a loucura, né? É a insanidade do... Só que assim, a nossa velocidade de implementação ela é muito grande. Por quê? Porque a gente consegue jogar muito público para testar muito rápido. E normalmente a gente tem em torno de 4 testes rodando. E aí a gente divide o tráfego entre eles e verifica. Tem um cara que é o campeão, que é o que está performando, e os outros 3 têm 5% do tráfego cada um. Com isso eu consigo estar sempre testando coisas novas e tentar bater o campeão o tempo inteiro. E aí, com isso eu estou sempre testando coisas novas e tentando melhorar. E isso me dá uma qualidade muito maior perante os meus concorrentes, porque eu não paro de testar nunca. É uma das coisas da nossa empresa, a gente nunca para de testar. Um trash atrás do outro. A gente aceita perder até 15% do tráfego, né, no quesito de quantidade, para poder achar algo melhor. Porque quando esse algo melhor encontrar, lascou. Pensa comigo no seguinte, se a gente melhorar 1% da conversão, sair de 2 para 3. Passou aqui, aí eu vou precisar de ajuda dos universitários com cálculos, pelo amor de Deus. Passou aqui 1 milhão de pessoas, tá?
1 milhão de pessoas assistiram o meu anúncio. Com 2% eu tinha quanto de conversão? 2% de 1 milhão? 20 mil. 20 mil, né? 20 mil. Agora eu tenho 30 mil. Um ticket antes que era de R$350. Consegue calcular pra mim? Eu faço aqui rapidinho. Vamos lá, só pra gente ter aqui um Com a cálculo. calculadora na mão. Qual que tu quer fazer? 20 mil vezes 350. 7 milhões. Agora tu faz 30 mil vezes 350. Lá vem a resposta. 10 milhões e 500. Então eu acabei de ganhar 3 milhões e 500 por ter melhorado 1% do meu funil. E por isso que vale a pena nunca parar de testar. E aquela questão de chegar e achou aquele vídeo perfeito. A brecha. Achou o vídeo perfeito. Assim, como é que eu faço melhor ou nem tento? Tem o vídeo perfeito e eu começo a fazer variações dele. Normalmente o vídeo por si só a gente consegue identificar a retenção que o pessoal está tendo, quanto que eles assistiram, etc e tal. Se eles se prenderam aqui no começo, a retenção por padrão ela é muito longa. Então, o grande chave está dentro dos 2 primeiros minutos. Os 2 primeiros minutos é que ditam o vídeo por padrão, 80% das vezes. Então, mas assim, fica com receio de trocar toda a narrativa? Assim, Nem a pau. Porque assim, tá vendendo, tá virando, fica. Cara, eu não tenho amor a nada referente a marketing. Se eu precisar deletar e criar novo o tempo inteiro, sem problema algum. Uhum. Se eu precisar, e isso eu aprendi com o tempo. Mesma coisa aqui na coisa de produto. Se eu precisar matar um produto e criar um novo, sem problema algum. Vamos lá. Dia pra noite. Já aconteceu também? Produto também? O tempo inteiro. O que quer dizer que, digamos, o produto que tem que desistir? Tipo assim. Exemplo, Porque a gente tem um lado assim que a gente é teimoso. Eu acho que eu tô certo e o mercado tá errado. Eu tô anunciando pro meu mercado. Se ele não tá comprando é porque eu tô errado. É simples. O Assim, mercado que me diz as informações. Mas tu espera 2, 3 meses assim é pra ter certeza que é o mercado tá dizendo não. Não posso ter esse tempo, não posso me dar esse luxo. Meu tempo é 15, 20 dias. Porque eu jogo em valores altos de faturamento. Então, automaticamente, se eu der esse tempo, é muito tempo de prejuízo, que não faz sentido. É mais prejuízo do que anunciar no Vietnã. Mas é que às vezes pode assim, cara, mas de repente eu errei na comunicação, eu errei no vídeo, meu produto é bom mesmo. Quem disse? Quem comprou? Pois é, como é que tu faz isso? O que acontece? Meu ponto é o seguinte, se uma pessoa comprou, aquela oferta está validada. Encontre mais pessoas igual aquela pessoa. Se ninguém comprou, ela não é validada. E aí, se ela não é validada, troca de produto. Não é a comunicação, o problema é o produto. O problema é o produto. Então, depende desse nível. Agora sim, uma pessoa comprou. Quantas pessoas iguais essa pessoa tem? Qual é a escala que eu posso chegar? Aonde eu posso ir? Aí um CS entrando em contato com essa pessoa, identificando quem ela é, eu vou ver, puta, esse é um avatar muito nichado e esse público não vale a pena. Vamos trocar. Decisões. E assim fica um jogo muito de ciência de dados, né? Então, graças aos meus 2 lados que eu tenho, eu consigo trazer os dados para tomar a decisão mais assertiva aqui. Isso aqui não fica um criativo, feeling. Para mim, o feeling é bullshit, ele não existe. Existem dados que vão te gerando histórico, que vão te tornando mais assertivo. Ponto. E como é que foi criar essas várias caixinhas assim, de posição? Assim? Tu falaste que é uma questão de networking, experiência, batendo cabeça. Como é que foi esse processo na tua vida? Assim? Quando a gente vai no olhar aqueles filmes americanos, a gente vê de fora a fora aqueles armários dos estudantes. Uma porta em cima, uma porta embaixo. Uma porta em cima, uma porta embaixo. A minha cabeça é mais ou menos isso. Cada uma daquelas portas existe um Gabriel em alguma profissão. Vamos dizer assim. Eu abro aquela porta, faço tudo que eu tenho que fazer lá dentro, fecho, tranco, tranca bem trancado, bem trancado pra escapar. Deixa quietinho e vamos pra porta do lado, cara. É isso. A minha mente, ela funciona dessa forma. Hoje tu tem 35 anos, tu falou, né? 35. Com 25 tu tava numa carreira de TI. E o que tu diria pra alguém de 25, assim? Pra você naquela época. Exato. Larga isso, vai... Larga essa merda, pelo amor de Deus. Sério? Sim, cara, sim. Tu acha que perdeu tempo na vida? Tentando trabalhar com... Sem sombra de dúvidas. Mas será que eu terias maturidade para poder mais cedo começar esse processo? Sem sombra de dúvidas também. Eu tinha já bastante maturidade, já lidava com equipe, já era gestor de projetos nessa época. Então, com certeza, eu teria essa maturidade para fazer essa movimentação. E foi de fato uma oportunidade que te chamou para a aventura? Digamos assim, porque tu contasse com a história do teu cocunhado que chegou. Eu fui desligado de uma empresa gigantesca que ficava em Porto Alegre, ali na terceira perimetral.
E eu fui desligado porque puxaram o meu tapete. Então, assim, eu estava entregando um projeto lá, integrando ele com a galera do Booking de Portugal, que é a Bi, abelha mesmo. E era um projeto que era chato, porque não tinha a documentação era toda cagada, então tu tinha que ficar falando com os caras no Skype para fazer a implementação. Eu tinha passado por 3 devs e os caras acabaram tocando outros projetos e deixaram aquele ali de lado. E aí caiu no meu colo e eu tive a paciência de ficar falando com a galera para fazer a parada. Beleza. Aí eu, como analista de sistemas na época, consegui entregar o projeto, etc e tal. Fazia análise, fazia desenvolvimento também, 2 turnos. E aí, naquela empresa, um cara ganhava 3 vezes mais salário que eu. E ele tinha sido um dos devs que tinha passado por esse projeto. Uhum. Ele era o meu líder técnico na época. E aí o meu irmão ficou doente, pegou H1N1 e enfisema pulmonar. Tava em UTI e, cara, eu já tinha perdido um familiar meu e não consegui ver ele antes de morrer por uma questão de estar trabalhando. E eu prometi pra mim mesmo que se alguém tivesse mal, eu iria visitar, não interessa o que custasse. E eu tinha 72 horas no meu banco. Então eu folguei na sexta e na segunda e pedi pra ninguém mexer. Quando eu voltei na terça-feira, eles tinham subido o projeto. E aí eu, cara, mas ninguém me comunicou, ninguém falou, a gente tentou te ligar, tentou falar contigo, mas tu não respondeu. Mano, não tenho nada no meu celular. Não respondeu. Eu digo, beleza. Aí trabalhei na terça-feira até as 11 da noite, quarta-feira das 7 da manhã até as 10 da noite e entreguei o projeto. Na quinta-feira foi desligado por não ter o perfil da empresa. Aí eu descobri que eu nunca mais queria ter chefe na minha vida. Entendi, porque na verdade tu foi usado pra terminar aquilo e resolver aquela bucha. Foi isso que te provocou o movimento, então, de fato, de falar com teu cunhado? Foi. Isso te despertou uma ira, assim? Sim, eu empreendi na força do ódio. A força do ódio. É louco, não né? É pelo amor, é pelo ódio. Tu falou uma coisa interessante, assim, que a dor, ela move muito mais do que o amor. Isso. E o ódio e a raiva talvez movam muito mais do que a maioria das pessoas que eu conheço que tem sucesso foi pelo ódio. É louco dizer isso. E essa aposta de chegar e fazer uma nova experimentação, assim, eu vou na louca, vai que vai dar certo. Como é que tu visse esse negócio assim? Como é que a tua cabeça estava cuidando disso? Tipo assim, eu vou, de repente vira, não sei o que vai acontecer. Eu tinha caixa. Eu conseguiria viver por 6 meses. E eu tinha emprego de TI, cara, no instalar de dedos, 10 anos de TI, qualquer um quer te contratar. Então, eu não tinha nenhum risco, entendeu? Vamos lá, vamos ver qual que é. Eu fui pelo jogo. E aí, quando é que você chegou e virou assim, porra, mas que é bem melhor ter ficado lá? Cara, quando eu percebi que eu podia tomar minhas decisões por conta própria e que aquilo ali ia gerar dinheiro em pouquíssimo tempo, eu nem cogitei outra possibilidade, sabe? Mas o processo de sociedade, ele também é uma negociação, assim, né? Tipo, não é um processo de chefia, mas tu também abre mão de umas coisas, tu é sócio de outras. Claro que sim, é um casamento sem sexo. É um casamento muito complicado. Ou seja, uma merda. Cara, eu digo pra galera o seguinte, sócio funciona da seguinte forma. Você pode contratar aquele cara, tem dinheiro pra isso? Não. Aquele cara é totalmente alinhado com os teus valores, vocês têm valores muito parecidos? Sim. Esse cara, faz sentido ter ele por quanto tempo dentro da empresa? A vida inteira. Beleza. Não, por 2 anos, depois não faz sentido. Por 1 ano. Então, mapeia esses 3 pontos. Mapeando esses 3 pontos, faz sentido tu ter um sócio ou não. Se eu posso contratar esse cara, eu nunca vou ter ele como sócio. Se esse cara não tem os valores parecidos comigo, nunca vou trazer esse cara. E se esse cara for ficar por 1 ano na empresa, ele tem que ter um percentual muito baixo, que depois eu tenho que comprar dele. Sim. Então, todas essas variáveis eu olho. E sempre que eu fecho um contrato com qualquer sócio, a primeira coisa que eu faço é as cláusulas de exit. Se alguém quiser sair quando o casamento não estiver mais legal, sim, como é que a gente sai? Então isso tem que ficar é claro, muito né? Com claro certeza. na arrancada. Todo mundo faz assim, se fizer tudo perfeito, dá tudo certinho, tá lá no contrato direitinho. Agora, mas quando der caca, não tem nada. E se alguém trair alguém, como é que fica, né? Exato. Se nesse casamento alguém fizer uma traição, né? Já não tem sexo, né? Se é traição aí. Não, então, cara, eu gosto no quesito de sociedade, eu gosto muito de não ser poligâmico, entendeu? Sim. Eu gosto de ser um amor único. Claro. Então... Não, sensacional, cara. Muito, muito legal. Foi bom papo. Muito bom, né, Ferrari? Legal. Muitos aprendizados. Eu acho que é importante essa questão, né, da gente de trabalhar e destrinchar esse lado da comunicação, que é uma... A gente, talvez pro lado da educação, a gente tem esse lado muito técnico, né? Então a gente acha que é tudo muito tudo nas caixinhas direitinho, né? E o mundo, na realidade, não é bem isso, né? Exato.
E eu acho que o mindset que a gente sai de um colégio é que o vendedor é sempre um picareta que está tentando passar gato por lebre, não é? Essa, de repente, eu acho que é a percepção que a gente tem. Só que o mundo não é isso, né? O mundo, na realidade, a maior parte das coisas... O vendedor é o cara do óleo, o aviãozinho... Mas a maior parte da nossos relacionamentos ao longo da vida vai ser um processo de negociação com as pessoas, de conseguir chegar e fazer uma entrega legal, quer dizer, chegar e contribuir para as pessoas em volta. Tudo é uma venda, né, Ferrari? No fim das contas, tudo é uma venda, cara. Tu tá numa festa ali, querendo ficar com alguém, alguma coisa do tipo, tu tem que te vender. É natural. Tu te vende, às vezes, da maneira que tu ficou na academia 1000 anos ali malhando pra tu te vende, às vezes, num sorriso, tu te vende, às vezes, num bate-papo. Tu te vende, cara, o tempo inteirinho. Tudo é sobre vendas. Só que quando a gente fala a palavra venda, parece que vai vir o cara ali que vai roubar o teu dinheiro. É o que passa na cabeça das pessoas, porque a gente foi treinado pra isso. Mas vender é uma das coisas mais lindas, principalmente se a gente fazer aquela parte que a gente falou, sabendo que o nosso produto vai mudar a vida daquela pessoa. Tem uma transformação real. Tem uma transformação real. Quando você tem isso muito bem mapeado, já era. Tá tudo resolvido. E aí com isso tu consegue ter uma vontade de vender absurda. A parte de venda se torna um tesão, se torna um prazer. Se hoje fosse resumir o Gabriel em uma única palavra, e a maior habilidade, na minha opinião, seria negociação. Sensacional. Show de bola. Top, cara. Muito, muito obrigado pela tua vinda. Quais são os teus canais digitais, assim, onde é que a galera pode te acompanhar? No YouTube, Empresa Independente, nós temos vídeos lá. Inclusive, ficou pronto o estúdio novo ontem, toda a parte. Eu vi todo de Star Wars, ali tu falou que tá apaixonado por ele. Porra, tô felizão. Terminamos de montar o escritório ontem, cara, lá em casa. Legal, legal. Amo trabalhar de casa. Melhor estratégia. E aí, ficou muito legal o escritório. Então, vai ter conteúdo novo agora. A gente já tá botando pra gravar na semana que vem. E em breve, conteúdos novos no YouTube. E no Instagram, Empresa Independente. E também, @Gabriel Breyer. Vai estar lá mentor de negócios digitais, mas a gente aí já tem vários negócios físicos dentro do jogo também, enfim. Legal. Mas o que é, aproveitar o gancho, né? Eu falo de negócios digitais, todo negócio hoje em dia, de certa forma, tem um pouco de digital, então faz sentido a gente dizer que existe negócio digital? Então, eu vejo a ferramenta do digital como um meio e não como um fim. O fim é o que tu entrega, o que tu faz de transformação. O digital, ele nada mais é do que um meio para te atingir mais pessoas e gerar mais transformações. Esse é o grande game. Pronto. Pois é, e eu fico pensando sobre esse, que, de certa forma, a gente tá o tempo todo fazendo comunicação através de mecanismos digitais, ou seja, uma TV, teoricamente digital, né, hoje em dia. Quer dizer, sim, de certa forma, que é impresso do jornal também é, de certa forma, digital. Não tem mais como não ser digital. Pois né? Eu fico pensando assim... Hoje em dia, não. Eu fico... a gente tá com a terminologia, mas, de certa forma, é tudo já uma coisa só. No fim das contas cara. Eu concordo contigo, acho que faz muito sentido, Ferrari, a gente pensar que sim, é uma coisa só. E o grande ponto que a gente precisa analisar e olhar ainda tem aquele mercado da esquina que não tem nada do digital. Tu não encontra ele nem no Google. Então, WhatsApp, se tiver. Se tiver. Então, assim, algumas coisas ainda são analógicas. E o que acontece? Essas empresas não estão crescendo e quem não cresce morre. Sim, é isso aí. É por isso que 80% das microempresas morrem no primeiro ano. Infelizmente é o dado que a gente tem no Brasil e a gente tem que lutar contra isso. Top, show de bola, cara. Obrigado aí pela tua vinda, pela troca, aí, pela experiência, pelo papo. E volte mais vezes aí para compartilhar os avanços das empresas independentes. Obrigado. Quando tiver 30 empresas independentes na hold, talvez esteja um pouco de cabelo branco, né? Mas isso aí é legal, é bom ver essa energia acontecendo. Obrigado de coração pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui compartilhando, trocando ideia com a galera. Sempre que quiserem, estou aqui à disposição. E... quanto mais empresa independente eu tenho, menos cabelo branco eu tenho. Tá, boa. É isso aí, então. Obrigado pela presença. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Espero que você tenha aproveitado aí todo o conteúdo que a gente produziu com esse monte de ideias, né? Isso é uma entrega que a gente tá querendo fazer e a gente tá querendo fazer que as pessoas que consumam esse conteúdo tenham uma transformação de vida também, né? Então é também uma entrega, né? Uma venda que a gente tá fazendo aqui quando tá fazendo essa comunicação com o pessoal. Perfeito. Isso mesmo. Exatamente. E em breve a nossa pílula roxa será lançada. Fique atento, acompanhe. Agradecer aos nossos apoiadores aqui, ao Lead Santa Catarina, ao Davi Paz Lima, da Paz Lima Comunicação, ao Danco Música, Gastronomia e Drinks, que inclusive amanhã tem Sunset do Danco, então a galera não vai ter visto isso, mas eles fazem vários Sunsets aí ao longo do tempo. Quase todo final de semana. Quase todo final de semana, é bem legal. E também agradecer a doutora Rebeca Heinzen, do Pink Talks, a nossa apoiadora que também tem um podcast dela que a gente produz sobre saúde feminina. Se você não está inscrito, inscreva-se, siga-nos nos nossos canais digitais,
sociais, plataformas de áudio, Instagram para acompanhar os cortes. E a gente se vê no próximo episódio. É isso aí, Jogando Pra plateia. Valeu, tchau, tchau. Falou, gente. Tchau, tchau.